Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD. Capítulo 161. De repente Tatsuya, junto com Akeno e Isami apareceram em seu quarto e Tatsuya imediatamente formou uma barreira ao redor do quarto para evitar que os sons saíssem do quarto. Ele também cortou a conexão de Isami com Drai para manter sua privacidade. Ele então olhou para as meninas e viu que ambas já tinham começado a tirar a roupa. Tatsuya então se aproximou de Isami e a puxou para mais perto dele, agarrando sua cintura. Ele então colocou seus lábios nela e começou a beijá-la. Ele então moveu a mão em direção a Akeno e removeu seu manto de sacerdotisa. Logo Isami e Tatsuya se separaram e Tatsuya viu Isami com o rosto vermelho. Vendo a oportunidade, Akeno não perdeu tempo e imediatamente empurrou Tatsuya para a cama enquanto ela começava sua própria sessão de amassos com ele. Isami, que agora estava fora de seu transe, olhou para o casal se agarrando. Mas logo seu olhar se voltou para o volume nas calças de Tatsuya e ela imediatamente engoliu sua saliva. Parece que é hora de usar meu vasto conhecimento sobre 20. Isami pensou nisso e foi até a cama e lentamente começou a despir Tatsuya. Uma hora depois de Tatsuya satisfazer Isami e Akeno, que já estavam dormindo, cobriu seus corpos com um cobertor. Ele então percebeu que ainda estava animado e decidiu tomar um banho frio para acalmar a si mesmo e seu membro. Ele então entrou no banheiro e ficou debaixo de um chuveiro de água fria que começou a acalmá-lo, mas logo ele notou 2 círculos mágicos aparecerem perto dele. Ele então se virou para ver quem era e ficou completamente chocado ao ver quem entrou no banheiro. Na frente dele estavam 2 garotas, uma de cabelos ruivos e a outra de cabelos pretos, e Tatsuya não se incomodou com a ruiva nua. Mas o que o chocou profundamente foi que a outra garota, que definitivamente parecia uma loli, também estava nua. Tatsuya olhou para a garota de cabelos pretos e perguntou: "O que aconteceu, Office? Você quer alguma coisa de mim?" Office apenas balançou a cabeça com uma cara inexpressiva e disse: "Isso", e apontou para a cobra de Tatsuya que já estava rugindo ao ver as 2 nuas. Ouvir o que Office acabou de dizer deixou Tatsuya completamente sem palavras e ele não sabia como responder a essa situação. Ele então olhou para Ruya com os olhos semicerrados pensando que foi ela quem disse para ela fazer isso. Ruya, vendo o olhar de Tatsuya, balançou a cabeça e disse: "Eu não fiz nada. Nós apenas sentimos você fazendo amor com as 2 garotas e ela mesma disse que queria fazer isso com você. Honestamente, você deveria ter colocado uma barreira mais forte, mas tudo bem, eu não posso reclamar aqui, posso?" E olhou para sua cobra. Office, que viu que Tatsuya não respondeu, olhou para ele e disse: "Não posso?" Com um pouco de decepção na voz, embora seu rosto ainda estivesse inexpressivo. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya ficou tentado a empurrá-la imediatamente, mas se conteve, pensando que seu pequeno corpo poderia se machucar por causa disso. Ruya, que sentiu a hesitação nas emoções de Tatsuya, olhou para Office e disse: "Ele não se importa, mas você tem que transformar seu corpo em uma forma madura primeiro." Office olhou para Ruya e perguntou: "Por quê? Este corpo não é bom?" Ruya apenas sorriu e disse: "Não, esse lolicon definitivamente prefere seu corpo fofo atual, mas se você não assumir uma forma madura, poderá se machucar enquanto faz com ele, e Tatsuya não quer isso." Office então olhou para Tatsuya, que apenas olhou de volta para ela com um sorriso impotente. Office assentiu e então mudou seu corpo para sua forma adulta e disse: "Bom?" Tatsuya não disse nada e apenas puxou ela e Ruya em sua direção. Capítulo 162. Na manhã seguinte, quando Tatsuya acordou, sentiu seu corpo um pouco mais pesado e viu 4 garotas nuas deitadas sobre ele. Ele suspirou e então se levantou sem acordar as outras 4 e desceu as escadas depois de vestir suas roupas. Enquanto descia as escadas, ele pegou seu telefone e viu muitas mensagens e ligações de Azazel, Sona e Serafal. Ele olhou para o telefone com uma expressão confusa e abriu uma das mensagens e depois de lê-la, guardou o telefone e ligou para o resto da equipe lá embaixo. Quando todos desceram, ele percebeu que todos estavam olhando fixamente para ele enquanto Shuri ria. Tatsuya imediatamente entendeu porque eles estavam olhando para ele e disse: "Se você está pensando no que eu acho que você está pensando, então sim, eu fiz isso." Agora para o tópico mais importante. Ao ouvir isso, todos ficaram sérios e Tatsuya disse: "Parece que temos que comparecer à reunião entre as 3 facções também, já que temos autoridade sobre Kuo. Então, dentre vocês, quais 2 irão comparecer à reunião comigo?" Ao ouvir isso, todos começaram a discutir entre si e Asia perguntou: "Não podemos todos ir com vocês?" Tatsuya balançou a cabeça e disse: "Não acho que seja uma boa ideia, primeiro de tudo, ao fato de que todos vocês foram atacados recentemente. Então deixar a casa e Shuri-san sem nenhuma segurança não parece uma boa opção. Segundo, Office estava falando sobre uma das facções da Chaos Brigade planejando atacar a cidade no dia do encontro. Então, se todos nós fossemos emboscados pelo plano deles, então poderia ficar problemático." Todos então entenderam o significado da decisão de Tatsuya e começaram a discutir novamente. Logo eles terminaram de discutir e quem estava indo com ele era um Ingvild e Miyuki. Ingvild porque ela era a segunda mais forte depois de Kurumi e eles deixaram a mais forte de fora para a emergência, enquanto Miyuki porque ela ganhou pedra, papel, tesoura, o que deixou os outros completamente desanimados. Depois que terminaram de lamentar, Office e Ruya desceram, com Office ainda em sua forma adulta, mas logo mudou de volta para sua forma normal e sentou-se no colo de Tatsuya. Tatsuya então olhou para Office e disse: "Office, você ainda está liderando a Chaos Brigade?" Office balançou a cabeça e disse: "Não, desde que recuperei meu lar, não os lidero. Mas ainda vou às reuniões deles porque Vali disse que eles ficariam desconfiados se eu fosse embora tão de repente."
Tatsuya assentiu e voltou a alimentar o Fizz e a si mesmo com o café da manhã que as meninas prepararam. Mais tarde, os outros dois também desceram, e quando os olhos de Isami e dos outros alunos do segundo ano se encontraram, todos eles levantaram os polegares. Enquanto Akeno foi até Shuri e começou a descrever a batalha que ela travou na noite passada. O Fizz, que ouviu Akeno descrevendo os detalhes para sua mãe, acariciou sua barriga e disse, eu fiz isso também. E então olhou para os outros, deixando todos eles completamente sem palavras, enquanto Tatsuya apenas engasgou com a comida que estava comendo. Ao vê-los, Ruia estava apenas tentando muito não cair na gargalhada. Depois de ouvir isso, todos olharam para Tatsuya com um pouco de desgosto nos olhos e os viram. Tatsuya imediatamente disse, antes que qualquer um de vocês decida me denunciar, deixe-me dizer uma coisa. Primeiro, eu não me arrependo. Segundo, ela é legal, e por último, ela se transformou em sua forma adulta quando fizemos isso. Ele então olhou para o Fizz e disse, certo, o Fizz? E ao ouvir a pergunta, o Fizz assentiu, fazendo os outros suspirarem. Tatsuya também suspirou e disse, o Fizz, você não deveria falar sobre essas coisas na frente dos outros. O Fizz olhou para Tatsuya e depois para Akeno e disse, ela também fez isso. Tatsuya olhou para Akeno, que estava sorrindo maliciosamente, e então se virou para o Fizz e disse, não a tome como exemplo, ela não é uma boa garota. Akeno, que o ouviu, não ficou brava, mas sorriu e disse, então parece que você tem que punir essa sua garota má ponto. Tatsuya olhou para ela com uma expressão perplexa, mas logo olhou de volta para o Fizz e disse, entendeu, o Fizz? O Fizz apenas balançou a cabeça e disse, entendido. E Tatsuya deu um tapinha em sua cabeça, deixando o Fizz feliz. Tatsuya então olhou para Isami e Akeno e disse, vocês não deveriam estar indo embora agora? Acho que Rias precisaria de vocês duas para a reunião. Ao ouvir isso, Akeno e Isami olharam para o relógio e imediatamente começaram a recolher seus pertences antes de se teletransportarem para a escola. Tatsuya olhou para Muyuki e Ingvild e disse, nós também deveríamos ir. E ambos assentiram e voltaram para seus quartos para trocar de roupa. Tatsuya então olhou para o Fizz e disse, o Fizz, eu também preciso ir, então você pode se levantar? O Fizz olhou para Tatsuya por um tempo e então assentiu com a cabeça. Vendo que Tatsuya sorriu para ela, mas logo sentiu uma sensação suave em seus lábios e viu que o Fizz o estava beijando. Ela o beijou por um tempo e então se levantou e sentou-se ao lado de Ruia, que deu um tapinha em sua cabeça e a elogiou por sua atitude. Tatsuya também se levantou e voltou para seu quarto com um sorriso no rosto. Depois que todos os três terminaram de se preparar, eles desceram e Tatsuya avisou-os que ficariam para trás, então se teletransportou para a escola com os outros. Ele olhou para os outros dois e disse, vocês dois fiquem sempre em guarda e não causem problemas até que alguém mexa com vocês. Muyuki olhou para Tatsuya com um sorriso e disse, e o que fazer se alguém mexer com a gente? Tatsuya também sorriu e disse, bata neles com tanta força que eles não consigam nem mexer consigo mesmos. E continuou sorrindo enquanto Muyuki fazia o mesmo. Ao ver os dois irmãos sorrindo, Ingvild estremeceu e pensou, tenho pena daqueles que se metem com esses dois maníacos. E então todos eles sentiram que uma barreira foi formada ao redor da escola. Tatsuya olhou para os outros dois que olharam para ele também e então assentiram com a cabeça. Tatsuya sorriu e disse, bem, parece que começa agora. E os três começaram a caminhar em direção à sala de reunião. Quando estavam perto do quarto, ouviram algumas vozes atrás da porta e então entraram no quarto e Tatsuya disse, espero não estar atrasado. Capítulo 163. Depois que Tatsuya disse essas palavras, todos viraram seus olhares e olharam para ele. Tatsuya também notou Vali parado atrás de Azazel encostado na parede. Tatsuya olhou para ele e acenou com a mão, ao que ele respondeu com um aceno de cabeça. Tatsuya também notou os membros do grupo Gremory, Sona, Tsubaki, sua amiga de infância Irina e Graifia, parados atrás de seus respectivos líderes. Quanto aos que estavam sentados ao redor da mesa como líderes, estavam Cirzeches e Serafal, representantes da facção do Diabo, Michael e Gabriela como representantes da facção do Céu, e por último Azazel e um velho barbudo que estava olhando para ele com um olhar penetrante. Tatsuya, que percebeu isso, arregalou os olhos e disse, o masoquista também está aqui, que surpresa. Ao ouvir como ele o chamou, todos os outros presentes na sala, exceto Gabriela, tentaram controlar o riso, exceto Azazel, que estava rindo muito. Azazel olhou para o homem ao seu lado e disse, Baraquiel, você é bem famoso, hein? O homem chamado Baraquiel lançou um olhar furioso para Azazel, fazendo parar de rir imediatamente. Ele então olhou para Tatsuya e disse, e você, pirralho, não fique tão cheio de si, eu já tenho contas a acertar com você. Tatsuya o ignorou, mas logo uma ideia lhe veio à mente e ele virou a cabeça, olhou para Akeno e disse, Akeno, espero que você esteja se sentindo bem, depois de tudo. Daquilo, ponto. Com isso não apenas Baraquiel, mas Sona, Tsubaki, Serafal e Graifia olharam para ele. E todos pensaram ao mesmo tempo, ele fez isso com ela. Baraquiel se levantou da cadeira e imediatamente andou em direção a Tatsuya e estava olhando diretamente em seus olhos com ódio evidente em seu rosto. Tatsuya olhou de volta para ele com um sorriso no rosto e disse, o que aconteceu, Masochist-san? Mas Baraquiel ignorou o que ele disse e então disse, garoto, não brinque com ela, se você não estiver falando sério. Tatsuya ficou neutro e disse, quando se trata dessas coisas, eu sempre falo sério. Baraquiel estava prestes a dizer algo, mas Azazel os interrompeu e disse, agora, vamos nos acalmar, não queremos ter uma discussão antes da reunião começar, queremos? Ambos olharam para ele e Baraquiel e Tatsuya imediatamente disseram, fique quieto, pervertido. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Azazel se contraíram e ele disse, vocês mesmos são pervertidos e estão me chamando de pervertido. Baraquiel olhou para Azazel e disse, eu não sou um pervertido como você, pervertido. Tatsuya apenas sorriu e disse, isso foi rude da sua parte, Azazel. Você realmente quer provar minhas asas caídas fritas, tanto assim?
Ouvindo isso, Azazel imediatamente estremeceu. Tatsuya apenas riu ao ver isso e disse, além disso, não somos pervertidos, sabia? Com isso, Baraquiel olhou para Tatsuya com uma expressão confusa, pensando por que ele estava do lado dele, mas Tatsuya disse, eu sou um homem de cultura, enquanto esse velho é um homem de tortura. Ouvindo isso, todo o salão de reunião ficou em silêncio e eles não sabiam como reagir a isso. Tatsuya então olhou para Baraquiel com uma expressão séria e então disse, nós conversaremos mais tarde, eu acho que está ficando tarde para a discussão. Baraquiel queria retrucar, mas sabendo que o que Tatsuya estava dizendo era verdade, ele recuou e sentou-se em seu assento. Tatsuya também caminhou em direção ao seu assento, que ficava entre Serafal e Gabriela, e então sentou-se, enquanto Muyuki e Envild ficaram atrás dele. Vendo que todos estavam sentados, Cirzexes deu uma tossida falsa e então disse, já que todos nós estamos reunidos, vamos começar esta reunião. Com isso todos eles assentiram. Cirzexes também assentiu e então disse, alguns dias atrás Cocabiel atacou as irmãs de 2 dos Maôs, sendo minha irmã uma delas. E tanto a nobreza Citri quanto a nobreza da minha irmã desempenharam um grande papel naquele incidente. Cirzexes então se virou e disse, Rias, você pode nos dar o relatório desse incidente. Rias, que ouviu Cirzexes, disse, desculpe, senhor Lúcifer, mas durante a maior parte da batalha eu estava inconsciente. Então acho que posso não ser a escolha certa para esse trabalho. Ouvindo isso, Cirzexes ficou surpreso, mas não demonstrou isso em seu rosto. Nisso, Serafal olhou para Sona e disse, então Sona-chan, você poderia nos esclarecer sobre esse incidente? Com um sorriso no rosto. Sona sentiu com a cabeça e então começou a contar a ele sobre o incidente que aconteceu. Assim que ela terminou, Cirzexes olhou ao redor da sala e perguntou, alguém pode testemunhar a alegação dela? Com isso, apenas Tatsuya e seu grupo levantaram as mãos, pois os outros demônios não ousaram levantar as mãos quando seu rei não estava levantando as dela. Tatsuya então olhou para Vali, que levantou a mão também. Serafal então olhou para Sona e agradeceu. Cirzexes então olhou para Azazel e disse, então o que o governador-geral dos anjos caídos tem a dizer sobre esse assunto? Azazel olhou para Cirzexes e disse, se você está perguntando se eu sabia sobre isso ou não, então eu não sabia sobre isso. Ele sempre foi um subordinado muito indisciplinado, ele estava muito insatisfeito com minha decisão de recuar quando estávamos quase prestes a vencer a guerra. Mas você não precisa mais se preocupar com ele já foi selado e mesmo se ele saísse de alguma forma, eu não acho que ele possa fazer mais nada. Sua mente está completamente quebrada, graças a uma certa pessoa. E moveu seu olhar para Tatsuya. Diante disso, todos os que viram a guerra dos três estremeceram, enquanto aquele que causou a guerra apenas sorriu para os outros. Michael, que viu algum desconforto entre alguns membros que estavam presentes lá dentro, fingiu tossir para recuperar o foco e disse, o tópico da discussão não é o próprio Cocabiel, mas os motivos que ele estava buscando. Ele então permaneceu em silêncio por um tempo e então perguntou, e o que aconteceu com Cocabiel que o deixou imóvel durante a luta? Lady Sona disse antes que durante a batalha Cocabiel ficou imóvel de repente e quando acordou perdeu toda a vontade de lutar. O que aconteceu com ele? Alguém de vocês pode me explicar isso? Ao ouvir isso, as outras pessoas que estavam sentadas nas cadeiras e não sabiam sobre a guerra, também ficaram curiosas, enquanto aquelas que sabiam, apenas sentiram um arrepio percorrer a espinha. Azazel olhou para Michael e disse, Michael, siga o conselho do seu antigo irmão, é melhor você não saber sobre isso. Você pode cair imediatamente se souber exatamente o que aconteceu. O que deixou os outros líderes mais curiosos. Cirzexes olhou para Azazel e disse, se estamos aqui para discutir, então vamos discutir sobre esses assuntos importantes. Mas então ele sentiu uma mão trêmula segurando seu joelho e viu Serafal segurando-o e ela disse, Cirzexes-chan, acredite em mim, você não quer saber o que aconteceu. Eu vi com meus próprios olhos e ainda não consegui esquecer uma visão tão horrível. Eu não posso acreditar que uma garota mágica possa ser assim. E sua voz continuou ficando cada vez mais fria. Ao vê-la daquele jeito, os outros ignorantes pensaram, o que diabos aconteceu para esse demônio hiperativo ficar assim? Tatsuya, que viu que o líder ainda estava curioso, levantou a mão e disse, então que tal um test drive? Ao ouvi-lo, todos olharam para ele enquanto os experientes pensavam, agora, quem vai cair no abismo? Que test drive? Perguntou Cirzexes. Tatsuya olhou para ele e disse, vou mostrar a um de vocês o que aconteceu com ele. Cirzexes olhou para ele com uma expressão confusa e perguntou, e depois disso? Tatsuya apenas sorriu e disse, você verá depois disso. Ele então olhou para Baraquiel e perguntou, quer ser voluntário, velho, ou vai ficar com medo? Azazel imediatamente colocou a mão no ombro de Baraquiel e disse, não, Baraquiel, você pode sofrer um dano cerebral enorme. Mas Baraquiel deu um tapa na mão dele e disse, eu não sou fraco como você, pirralho, estou pronto. Tatsuya assentiu e então um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse, bom, por mostrar tamanha bravura eu vou recompensá-lo com um prêmio especial. Vou deixar você ver o que aconteceu com Cocabiel do ponto de vista dele. E assim que ele disse isso, o rosto do experiente começou a ficar pálido e os 2 dragões celestiais pensaram, este caído se meteu em uma grande merda. Os olhos de Tatsuya então mudaram um pouco e imediatamente a cabeça de Baraquiel bateu na mesa. Ao ver o sacrifício de seu amigo, Azazel fechou os olhos e pensou, eu sempre lembrarei de você, meu amigo. Mas logo seus olhos se arregalaram quando ele ouviu Tatsuya dizendo, Azazel, você pode, por favor, verificar uma coisa para mim? Acho que ele está corando. Azazel piscou os olhos surpreso e então olhou para seu amigo, que definitivamente estava com o rosto vermelho enquanto um sorriso bobo aparecia em seu rosto. Ao vê-lo daquele jeito, todos os experientes só conseguiam olhar para ele com um olhar estranho, enquanto os outros pensavam que diabos aconteceu com ele. Enquanto os outros pensavam que o homem da discussão estava apenas rindo como um idiota.
Capítulo 164. Logo Baraquiel abriu os olhos e piscou por um tempo, mas logo voltou a si e olhou para Tatsuya e disse, como você pôde fazer algo assim com um anjo caído? Mesmo que ele tenha nos traído, ele ainda era um camarada meu antes. Mas Azazel olhou para ele e disse, Baraquiel, você já perdeu o direito de reclamar depois de mostrar a expressão cheia de prazer para os outros. Baraquiel, ao ouvir isso, arregalou os olhos em choque e imediatamente começou a suar e não sabia como responder. Vendo a atmosfera estranha que estava se formando ao redor da sala, Cirzexes mostrou um sorriso irônico e disse, vamos deixar esse assunto para lá por enquanto. Acho que é bem delicado. Vamos apenas confiar um pouco em nossos colegas líderes aqui e deixar esse assunto de lado. Você não concorda comigo, Michael? Michael olhou para Cirzexes por um tempo e então olhou para Tatsuya e disse, a coisa que você fez é realmente muito horrível? Tatsuya deu de ombros e disse, depende do gosto que a pessoa tem. Mas só para você saber, 2 dragões celestiais, um rei dragão, um satanás e um governador-geral dos anjos caídos imediatamente ficaram inconscientes após verem o incidente e recuperaram a consciência depois de horas. Ouvindo isso, todos os inocentes arregalaram os olhos enquanto os experientes apenas suspiraram. Os inocentes olharam para Baraquiel e Michael disse, você deve realmente ser uma alma corajosa, ex-irmão Baraquiel, para nem mesmo vacilar depois de ver tal cena. E os outros inocentes também concordaram. Ao ver o olhar apreciativo nos olhos deles, Baraquiel se sentiu culpado, enquanto os experientes tentavam arduamente não rir alto. Tatsuya, que de alguma forma se controlou, olhou para os outros líderes e disse, agora vamos continuar a discussão. Já perdemos muito tempo. Ao ouvir isso, os outros líderes também ficaram sérios e começaram a olhar uns para os outros, esperando que alguém falasse. Vendo que ninguém estava disposto a falar, Azazel levantou a mão e disse, vamos cortar a perseguição e falar de paz, o que vocês dizem? E olhou para os outros líderes que ficaram surpresos ao vê-lo falar tão abertamente sobre isso. Enquanto Tatsuya apenas pensou, agora o evento principal começa. Azazel então olhou para os demônios e disse, vocês não estavam planejando a mesma coisa há muito tempo ou estou errado? Cirzexes e Serafal olharam para ele com uma expressão séria por um tempo, mas logo Cirzexes assentiu. Ele então olhou para Azazel e disse, nós já tínhamos um palpite de que você estaria propondo algo assim, então discutimos com os outros de antemão. A facção demoníaca está disposta a assinar o Tratado de Paz. Michael também assentiu e disse, o céu também está disposto a assinar o Tratado de Paz. Azazel assentiu com um sorriso no rosto. Ele então olhou ao redor com sua atitude despreocupada e disse, agora que isso está fora do nosso caminho, temos alguns indivíduos igualmente fortes, se não mais fortes, comparados às nossas facções dentro da sala. O Imperador Dragão Branco, a Imperatriz Dragão Vermelho e por último, mas não menos importante, Tatsuya e seu grupo. Então, quais são suas opiniões sobre esse tratado? Ao ouvir isso, todos olharam para os 3 indivíduos e então se concentraram em Vali e Azazel disseram, Vali. Vali, que estava encostado na parede, abriu os olhos e disse, eu só quero lutar com oponentes fortes. Tatsuya então sorriu e disse, e olhe para bundas bonitas, o que fez Vali olhar feio para ele. Azazel tossiu para chamar a atenção de todos e então disse, mas você pode fazer isso quando a paz também, certo? Vali apenas deu de ombros e disse, isso eu posso. Todos então olharam para Isami, fazendo-a estremecer um pouco, mas ela se acalmou. Azazel então perguntou, e você, Imperatriz Dragão Vermelho? Isami olhou para Azazel e disse, contanto que eu possa estar com Tatsuya e meus amigos, então não me importo. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos enquanto Tatsuya, Irina, Miyuki, e Invilde e os colegas do Kuohai apenas sorriam para ela. Azazel riu e disse, um demônio dando menos prioridade para sua facção, agora isso é novidade. Ao ouvir isso, Cirzexes apenas deu um sorriso irônico e disse, sim, isso é definitivamente novo. Ele então olhou para Isami e disse, se isso fosse ouvido por outros demônios que estão no poder, você poderia ser severamente punido, sabia? Tatsuya apenas sorriu, olhou para Cirzexes e disse, todo mundo tem suas prioridades, Cirzexes, não me diga que você não escolherá sua família em vez dos demônios. Ao ouvir isso, Cirzexes olhou para Tatsuya e disse, eu sou uma Tatsuya, não posso ser tendencioso. Ao ouvir isso, Tatsuya olhou para Cirzexes com um sorriso divertido e disse, você realmente deve ser muito diligente em relação aos seus deveres. Ao ouvir isso, toda a sala olhou para Tatsuya com um olhar sério e todos pensaram, acho que algo ruim vai acontecer. Cirzexes logo voltou ao normal e apenas riu em resposta. Muyuki e Ingvildo olharam para as costas de Tatsuya e pensaram, Oni-sama, Tatsuya está tramando algo. Todos olharam novamente para Tatsuya e Azazel disse, agora, Tatsuya que? Antes que ele pudesse terminar, Tatsuya levantou a mão, fazendo parar, e um sorriso apareceu em seu rosto, fazendo a sensação de desconforto retornar aos seus corpos. Tatsuya olhou para os demônios e anjos caídos e disse, antes de me perguntarem sobre esse tratado, há algo que eu quero perguntar, especialmente aos demônios e anjos caídos. Enquanto ele ainda tinha um sorriso no rosto. Ao ouvi-lo, os demônios e os anjos caídos engoliram suas salivas enquanto os anjos inconscientemente soltaram um suspiro de alívio. Tatsuya então olhou para Cirzexes e Azazel e então se levantou e começou a andar pela sala, fazendo a tensão aumentar a cada segundo que passava. Veja, alguns dias atrás, um incidente aconteceu na cidade que envolveu minha família. O incidente foi simplesmente uma tentativa de assassinato contra eles enquanto eu não estava por perto, e eles também não estavam na casa. Ouvindo isso, os outros 4 engoliram suas salivas mais uma vez.
Tatsuya então parou em um lugar perto da mesa e olhou para os líderes com seu sorriso, e disse, e você sabe qual é a parte engraçada? Aqueles que tentaram atacar eram demônios e anjos caídos. Ele então olhou para os líderes e disse, agora eu realmente quero acreditar que vocês não devem ser os envolvidos nisso, mas vocês devem entender de onde eu estou vindo. Então eu só queria perguntar a vocês. Sua expressão de repente ficou fria e sua intenção assassina se espalhou pela sala, fazendo todas as pessoas presentes tremerem de medo. Você realmente não tem nada a ver com isso, certo? Em um tom frio. Os líderes dos demônios e anjos caídos, exceto Serafal, que estavam experimentando mais intenção de matar do que os outros, estavam sentindo muita dificuldade para abrir a boca. Vendo a condição deles, o resto das pessoas na sala, exceto suas garotas, queriam protestar, mas elas também estavam sentindo uma certa intenção de matar que as impedia de falar. Vendo que ninguém conseguia falar, Tatsuya diminuiu um pouco sua intenção de matar e disse, agora fale. Os líderes que ainda estavam sentindo a pressão olharam para Tatsuya e Azazel disse eu, o governador-geral dos anjos caídos, juro pela minha vida que não tomei parte neste incidente. Tatsuya imediatamente olhou para H diretamente nos olhos, fazendo Azazel estremecer um pouco. Tatsuya então usou sua telepatia para ler sua mente e depois de confirmar que o que ele estava dizendo era verdade, ele parou de pressionar os anjos caídos e anjos e olhou para os demônios. Sirzestes olhou para ele e então disse, eu, Sirzestes Lúcifer, juro pela minha vida que não tomei parte neste incidente. Serafal também assentiu e disse, eu, Serafal Leviathan, juro pela minha vida que não tomei parte neste incidente. Ambos olharam com uma expressão séria em seus rostos, até mesmo Serafal estava séria, porque a quantidade de intenção de matar que ela estava enfrentando era demais para ela. Tatsuya também verificou os pensamentos deles e parou de pressioná-los, fazendo todos na sala suspirarem de alívio. Tatsuya viu isso e sorriu e disse, agora ainda há algum trabalho a ser feito, meus amigos. O que deixou todos sérios novamente. Tatsuya olhou para Azazel e Sirzestes e disse, como eu disse antes, minha família foi assassinada, mas como você pode ver, todos eles estão completamente bem. Então você deve saber o que aconteceu com os assassinos, certo? Ao ouvir isso, os outros líderes assentiram e disseram, eles devem ser mortos, certo? Tatsuya assentiu e então fez uma cara decepcionada e disse, infelizmente sim, e já que eles estão mortos, não posso fazer perguntas a eles. Mas então ele mostrou um sorriso brilhante e disse, mas eu ainda posso fazer uma coisa. Ele então estalou os dedos e logo uma fenda no espaço se abriu e muitos cadáveres começaram a cair e se empilharam no chão. Ver o grande número de cadáveres deixou os sobrenaturais mais jovens um pouco desconfortáveis, mas os outros ainda estavam calmos. Tatsuya então caminhou em direção aos cadáveres e disse, todos eles são muito frescos, já que os guardei em um espaço de armazenamento temporário. Então eles estão tão bons quanto novos. Tatsuya então levantou um dos cadáveres e mostrou aos outros e disse, como vocês podem ver, meu time os atacou brutalmente. Então suas características faciais são bem difíceis de reconhecer. Ele então jogou o cadáver para o lado. Ele então levantou outro cadáver e o mostrou aos outros, mas desta vez os membros mais velhos da nobreza Gremori, os Maous, Graifia Sona e Tsubaki tiveram uma mudança em suas expressões que Tatsuya claramente notou. Ele então sorriu e disse, mas ainda há alguns cadáveres que podem ser reconhecidos. Então vocês dois estão dispostos a verificar esses cadáveres e me dizer se são alguém que vocês identificaram? Ao ouvir isso, Azazel e Baraquiel imediatamente assentiram, enquanto Sirzestes e Serafal deram um aceno hesitante que os outros claramente viram. Tatsuya então usou sua telecinese para separar os corpos entre aqueles que são reconhecíveis e aqueles que não são. Ele então sacou uma arma prateada e apontou para o amontoado de corpos irreconhecíveis. Puxou o gatilho e imediatamente o amontoado de corpos foi destruído diante dos olhos dos outros, o que deixou todos tensos. Tatsuya então guardou sua arma e disse, agora não seja tímido, inspecione o quanto quiser. E recostou-se em seu assento e olhou para os outros verificando os corpos. Sirzestes, que estava olhando para os corpos, estava suando em bicas e pensou, a maioria deles é da nobreza do pai. Merda no que eu me meti. Serafal olhou para Sirzestes e pensou, esses são membros da nobreza de Zeuticus, nós realmente estamos em apuros se Tatsuya decidir tomar alguma atitude. Eu posso dizer que ele já sabe de quem foi a ação, mas ele está esperando por algo. Tatsuya então se levantou da cadeira e disse, bem, vocês verificaram? Ao ouvi-lo, Azazel e Baraquiel assentiram e Azazel disse, sim, nenhum deles é dos Grigori, todos são vira-latas. Podemos até mostrar os registros da data em que se tornaram vira-latas e o motivo disso também. Ele disse e colocou um arquivo que tinha na mão na frente de Tatsuya. Tatsuya examinou o arquivo, assentiu e disse, obrigado pela cooperação, e devolveu o arquivo para Azazel. Azazel pegou o arquivo em suas mãos, soltou um suspiro cansado e disse, você me assustou pra caramba, garoto. Nunca na minha vida vou mexer com você. Tatsuya apenas riu e então olhou para os demônios e Sirzestes disse, nenhum deles é conhecido, eles devem ser vira-latas ou alguém que eu não conheço. Tatsuya apenas sorriu e disse, você realmente é um Maou imparcial, hein? O que fez Sirzestes estremecer enquanto Serafal começou a suar. Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, já que eles eram vira-latas, então nada pode ser feito sobre isso, mas se esses demônios trabalham para alguém que pertence à facção, então... E os demônios imediatamente ficaram tensos, exceto aqueles que não sabiam sobre eles, o que não passou despercebido pelas outras facções presentes na sala. Tatsuya então se concentrou em Sirzestes e disse, você realmente não conhece nenhum deles? Ao ver o olhar de Tatsuya para ele, Sirzestes engoliu sua saliva, mas ainda assentiu com a cabeça. Tatsuya olhou para ele por um tempo e então se levantou e começou a andar em sua direção, o que o fez estremecer.
Tatsuya ficou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse, se eu descobrir que alguém da facção está por trás disso e você o está defendendo, você deve saber o que pode acontecer, certo? Cirzexes liberou sua aura e percebeu que o outro líder franziu a testa e se preparou para atacar. Cirzexes então disse, e o que pode acontecer? Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, minha mão pode escorregar, mas a questão aqui é quantos podem deixar de existir por causa disso. E imediatamente acendeu sua aura, o que fez Cirzexes imediatamente se ajoelhar no chão, chocando os outros. Azazel e Michael imediatamente se levantaram de seus lugares e disseram, Tatsuya, por favor, estamos aqui pela paz, apenas se acalme um pouco. Tatsuya olhou para eles por um tempo e então parou de liberar sua aura, fazendo os outros suspirarem. Tatsuya então ofereceu sua mão para Cirzexes se levantar e disse em voz baixa, sabe, Cirzexes, você é parecido comigo. Você gosta muito da sua família e eu realmente admiro isso em você. Cirzexes então se levantou do chão, mas Tatsuya o puxou para si e sussurrou em seu ouvido e disse, mas você deve saber que eu não vou tolerar algo assim. Ele então o soltou e disse, como uma ou capaz, você deveria saber o que terá que fazer, certo? Cirzexes olhou para Tatsuya por um tempo e simplesmente assentiu com a cabeça e disse, eu vou te ajudar no assunto que conversamos antes. Tatsuya apenas sorriu e disse, você entendeu rápido muito bem, me dê as informações sobre o conselho e eu prometo que não vou matar aquele alguém que tentou esse assassinato dessa vez. Ambos pararam de sussurrar, apertaram as mãos e voltaram para seus lugares. Capítulo 165. Depois que Tatsuya e Cirzexes tiveram sua conversa, ambos se sentaram novamente em seus assentos, mas ainda havia um ar de estranheza na sala. Tatsuya olhou para Azazel e sorriu para ele. Azazel, que viu seu sorriso, deu uma tosse falsa e disse, ok, vamos continuar de onde paramos então, Tatsuya, o que você tem a dizer sobre esse tratado? Tatsuya colocou os cotovelos na mesa, apoiou a cabeça nas mãos e disse, sempre fui neutro em relação a todos e só tomei alguma atitude quando a outra parte demonstrou alguma atitude hostil e estou pensando em fazer o mesmo no futuro. Azazel estava prestes a dizer algo, mas de repente o ambiente começou a mudar e a maioria das pessoas na sala parou de se mover. Tatsuya olhou ao redor com sua expressão neutra e então Azazel disse, parece que alguns pararam o tempo, embora estejamos seguros por causa do nosso imenso poder. Vali então abriu os olhos e olhou para Isami e disse, e nós temos nossos dragões celestiais. E parece que todos eles estão salvos por causa de suas espadas sagradas. Ele disse enquanto olhava para Isami, Kiba, Xenovia e Irina. Azazel então olhou para Muyuki e Ingvild e disse, parece que seu grupo realmente não é alguém a ser subestimado? Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, o que devo dizer? Estou muito orgulhoso deles. Ambos sorriram, mas de repente o prédio tremeu, o que alertou todos os membros em movimento na sala. Tatsuya apenas sorriu e disse, temos companhia. Todos então foram até a janela para olhar o inimigo e viram algumas pessoas estranhas vestidas de clare voando de cabeça para baixo no ar. Gabriela então disse, mágicos, hein? Diante disso, Serafal fez beicinho e disse, ei, eu sou a garota mágica aqui. Ao vê-la, Tatsuya deu um tapinha em sua cabeça e disse, agora, você não deve ficar brava. Não se esqueça de que há uma garota mágica ainda mais forte do que você. Serafal, que estava sorrindo alegremente ao ser acariciada, imediatamente arregalou os olhos e disse, quem ousa tirar esse lugar de mim? Tatsuya apenas sorriu e disse, você não se lembra daquele que lutou na Guerra dos Três? E imediatamente o rosto de Serafal empalideceu. Vendo que Tatsuya apenas riu, abraçou-a e disse, o que aconteceu? Serafal começou a bater no peito e disse, aquela não era uma garota mágica, não posso aceitar isso. Ao vê-la fazendo birra, Tatsuya apenas riu, abraçou-a com mais força e começou a consolá-la. Logo Serafal parou e estava apenas sorrindo enquanto era abraçada por Tatsuya. Mas logo a sala começou a ficar mais fria e por reflexo, os membros da escola Kuo, Vali e Irina, olharam para Miyuki, mas ficaram surpresos ao ver que não era ela quem estava liberando a aura. De repente uma mão pousou no ombro de Serafal, fazendo-a ficar assustada e fazendo com que todos olhassem para ela. Assim que viraram a cabeça, viram uma empregada de cabelos prateados parada atrás de Serafal. Leviathan-sama, não é hora de brincar. Pare de tirar vantagem dele. Serafal, que entendeu o significado real das palavras de Graifia, apenas sorriu e disse, o que há de errado com essa Graifia? Meu futuro marido está me consolando enquanto estou com medo. Não acho que haja problema algum nisso. E começou a liberar sua própria aura fria, o que fez a área ao redor deles começar a congelar. As outras pessoas na sala ficaram de lado e Azazel sussurrou para Cirzexes. Ei, você não deveria pedir para eles pararem? Você é uma ou, certo? Cirzexes olhou para Azazel e disse, se você deseja ter suas bolas embaladas em uma camada agradável e fria de gelo, sinta-se mais do que convidado a tentar. Ao ouvir isso, Azazel permaneceu em silêncio por um tempo, mas então virou a cabeça e disse, ei, Baraquiel, você está interessado em congelar suas bolas? Ao que Baraquiel olhou para ele com raiva e então pensou, isso parece tentador, mas não, eu tenho que manter minha imagem na frente da minha filha. De repente ele sentiu alguém colocar a mão em seu ombro e virou a cabeça para ver Michael olhando para ele e então disse, Baraquiel, você deveria parar de babar. Está começando a congelar. Ao ouvir isso, Baraquiel imediatamente limpou a boca e encontrou um pouco de baba congelada em sua mão. PFF. Ele então virou a cabeça e viu as outras pessoas tentando muito segurar o riso. Seu olhar então caiu sobre as pessoas que estavam congeladas e ele pensou, Akeno não consegue se mover, então devo tentar detê-las. Tatsuya, cujo corpo também começou a congelar um pouco, elevou um pouco sua aura, o que alertou as duas garotas e ambas olharam para Tatsuya, que estava sorrindo para elas.
Tatsuya então disse, acho que deveríamos parar aqui, você não acha? Ao ouvir isso, Serafal suspirou e disse, tudo bem, mas irei mais tarde para sua casa. Ela então olhou para Graifia e disse, para jogar alguns jogos, é claro, e se separou de Tatsuya. Graifia olhou para Serafal com raiva, mas então sentiu uma mão em sua cabeça e viu Tatsuya dando um tapinha nela. Tatsuya então disse, você não tem nos visitado ultimamente. Ele então baixou a voz e disse, ele ainda está incomodando você? Graifia, que ouviu a pergunta, assentiu com a cabeça e disse, tenho estado ocupada com meus deveres ultimamente. Ela também baixou a voz e disse, ele estava fazendo isso, mas depois de voltar para o submundo após a visitação, ele está evitando contato comigo ou com todas as mulheres que se aproximam dele. Ela então arregalou os olhos e disse, você fez? Tatsuya apenas colocou o dedo nos lábios dela e disse, considere isso como meu presente de despedida para ele, já que ele foi tão legal comigo quando visitou minha casa, e então começou a caminhar em direção aos outros. Graifia, que viu suas costas, sorriu um pouco, mas logo retribuiu sua expressão fria e o seguiu. Tatsuya, que se aproximou deles, viu Barakiel furioso enquanto os outros tentavam muito não rir. Ele os ignorou e disse, então, quantos estão aí? Xerxes logo se acalmou e disse, não sabemos, pois seus números ainda estão aumentando. Mas o problema é que eles estão de posse de Gasper e se seu poder continuasse crescendo, até nós poderíamos parar de nos mover. Quando ele disse que um dos círculos mágicos da barreira foi destruído, Azazel disse, de qualquer forma, temos que fazer algo sobre o meio vampiro. Vali então disse, quer que eu faça isso? Eu posso dar um tiro nos terroristas e no meio vampiro. Ouvindo isso, Tatsuya olhou para ele e disse, eu considero Gasper meu irmão. Você estava dizendo algo, Vali. Eu não ouvi direito? Vali disse imediatamente, eu estava perguntando se você quer que eu dê um tiro em todo o exército terrorista, filho, para que possamos ir salvar o meio vampiro. Com a testa toda coberta de suor, Tatsuya apenas sorriu e disse, não precisa se preocupar com isso, esse assunto é pessoal agora. De repente, muita intenção assassina começou a sair de seu corpo e Tatsuya disse, Koneko também está lá, e ninguém ousa mexer com meu irmão ou com meu gato. Capítulo 166. Assim que Tatsuya estava prestes a sair, um círculo mágico apareceu dentro da sala. Tatsuya olhou para o círculo mágico e disse, parece que temos um convidado. Depois que ele disse isso, uma mulher de óculos, peito enorme, cabelos castanhos e pele bronzeada apareceu do círculo. Ele então notou que os líderes estreitaram os olhos ao ver a mulher, enquanto os outros estavam apenas em guarda contra ela. A mulher apenas fez uma reverência e disse, bom dia a todos vocês, líderes das 3 facções. Serafal ficou surpresa ao vê-la ali e disse, o que você está fazendo aqui? Xerxes então disse, descendente do Leviatã, Catéria Leviatã. A senhora ou Catéria Leviatã apenas sorriu e levantou seu cajado e um orbe mágico começou a se formar sobre ele. Vendo que ele poderia explodir a qualquer momento, Tatsuya sacou sua arma e atirou no orbe, fazendo desaparecer, para a surpresa de Catéria. Você não acha que esta sala está um pouco ajustada para tal ataque? E sorriu para ela. Catéria olhou feio para Tatsuya e disse, quem diabos é você, humano? Como ousa ficar no meu caminho? Tatsuya curvou-se um pouco e disse, eu sou Tatsuya, apenas um humano amigável e um homem de cultura. Depois que ele disse isso, a sala inteira ficou em silêncio, mas logo Azazel começou a rir. Catéria apenas olhou para ele, apontou seu cajado e começou a atacar. Mas antes que ela pudesse, Tatsuya cancelou seu ataque mais uma vez. Catéria ficou ainda mais irritada e disse, pare de fazer isso. Mas Tatsuya apenas sorriu por um tempo e então disse, se você quiser continuar com isso, vamos lá fora. Mas então Tatsuya sentiu uma mão colocada em seu ombro e viu Azazel olhando para ele. Azazel então disse, nós podemos cuidar dela. Você ainda precisa fazer algo sobre a meio vampira ou as coisas vão ficar feias. Tatsuya, que foi lembrado por Azazel, arregalou os olhos e disse, sim, ainda tenho que fazer isso. Ele estava prestes a sair, mas parou, olhou para Enguild e perguntou, você a conhece? E apontou para Catéria, o que a deixou um pouco surpresa. Enguild olhou para Tatsuya e disse, sim, mas eu a conheci apenas uma vez quando eu era jovem, então não sei muito sobre ela. Ela é uma espécie de tia distante. Tatsuya assentiu e então olhou para Catéria e disse, bem, foi um prazer conhecê-la, tia distante. E se teletransportou para fora da sala. Catéria, que estava ali completamente imóvel, perguntou, o que aconteceu? Enguild olhou para ela e disse, é um prazer conhecê-la, tia Catéria, fazendo Catéria olhar para ela. Os olhos de Catéria se arregalaram e ela disse, você também é um Leviatã. Ao que Enguild assentiu, deixando-a surpresa. Catéria então balançou a cabeça e disse, não importa se você não está com a velha facção de Satanás, então você é um inimigo, além disso. Posso sentir que você também não é um sangue puro. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ela disparou outro orbe, causando uma grande explosão que engolfou todo o edifício. Enquanto isso, Tatsuya, que saiu para interceptar os terroristas, ficou parado no céu, fazendo os inimigos olharem para ele como se ele fosse um idiota. Tatsuya olhou para eles e disse, olá. Para qual deles? Tatsuya, que parecia ser o líder, disse, alô? Tatsuya então sorriu e disse, ótimo, agora morram. E imediatamente usou seus poderes psíquicos para esmagar todas as cabeças dos magos, matando todos eles instantaneamente. Ele olhou para os corpos dos magos que estavam caindo no chão e disse, bem, esta área está limpa, vamos para o lado da velha escola e lidar com o resto. E começou a voar em direção ao prédio da velha escola.
As outras pessoas que viram os corpos dos terroristas caindo ficaram completamente boquiabertas, exceto Muyuki, que tinha um sorriso orgulhoso no rosto, e Ingvild, que apenas deu um suspiro cansado. Azazel olhou para Cirzexes e disse, Ei, você consegue lidar com todos eles tão facilmente quanto ele? Cirzexes olhou para Azazel e disse, O que você acha que eu sou? Um monstro. Mas logo ele sentiu uma espada em seu pescoço e imediatamente começou a suar. Ei, Ruiva, você acabou de chamar Oninsama de monstro? Cirzexes virou lentamente a cabeça para que a espada não cortasse seu pescoço e olhou para Muyuki, que o encarava com um olhar ameaçador. Cirzexes mostrou um sorriso irônico e disse, Ora, Miyuki, como posso dizer algo assim sobre ele? Miyuki, que ainda estava apontando a espada para o pescoço dele, disse, é melhor você nem tentar, ou algo ainda pior pode acontecer com esse seu pequeno pedaço de membro pendurado aí embaixo do que ficar congelado no gelo. E moveu a espada para longe e imediatamente um sorriso feliz apareceu em seu rosto e ela viu os corpos dos magos caindo do céu e disse, bem, nada menos do que se espera de Oninsama. Cirzexes olhou para Azazel com lágrimas nos olhos e disse, Azazel, eu sou um Maô, certo? Azazel apenas acariciou suas costas e disse, só não pense muito sobre isso, eu já parei de me importar com eles. Siga meu conselho, isso vai te ajudar a viver mais. Kateria olhou para o céu com horror nos olhos e disse, o que aconteceu? Vali olhou para ela e disse, Tatsuya aconteceu e sorriu. Ele então pensou, mesmo que meu plano de revelar que sou parte da Chaos Brigade seja esmagado muito por Tatsuya, só de pensar em lutar contra alguém com esse tipo de poder algum dia está me deixando animado. Kateria então olhou para o grupo e disse, tanto faz, eu vou matar todos vocês, eu não preciso da ajuda deles de qualquer maneira. Além disso, eu ainda tenho o poder de Office. E começou a liberar sua aura. Azazel começou a liberar sua aura e disse, Circe, mas antes que ele pudesse terminar, Ingvild levantou a mão e disse, posso lidar com ela? O que deixou o resto deles completamente em silêncio. Kateria então começou a rir e disse em tom de zombaria, essa foi uma piada muito legal, você quer brigar comigo? Azazel olhou para Ingvild e então disse, você tem certeza de que pode lidar com ela? Porque se alguma coisa acontecer com você, então estamos definitivamente condenados. Tatsuya vai nos matar. Ingvild assentiu e disse, tenho certeza. Se você acha que estou perdendo, pode interferir quando quiser. Azazel olhou para ela por um tempo e então deu de ombros e disse, bem, então faça o que quiser. Todos os líderes olharam para ele e disseram, você tem certeza, Azazel? Azazel olhou para eles e disse, se ela diz que pode lidar com ela, então ela pode fazer isso. Não se esqueçam que ela está no grupo dele. Todos eles pensaram por um tempo e então assentiram. Serafal olhou para Ingvild e disse, não se preocupe, Ingvild-chan, se você estiver em perigo, eu te salvarei. Ingvild assentiu e então caminhou para frente e disse, bem, vamos verificar como estou em comparação com esses velhos satãs, e começou a liberar sua aura, deixando todos eles completamente chocados com seu poder. Tatsuya, que sentiu seu poder, sorriu e disse, bem, Kateria está acabada. Capítulo 167. Ingvild começou a voar no ar enquanto liberava uma aura violeta ao seu redor, fazendo com que os outros sentissem a pressão vinda de seu corpo. Kateria estreitou os olhos e disse, parece que você não estava brincando quando disse que queria lutar comigo. Você parece bem forte porque não se junta a nós e nos ajuda a dominar o mundo, afinal pertencemos ao mesmo clã. Ingvild apenas sorriu e disse, eu não me importo, mas você só se Tatsuya e meus amigos decidirem se juntar a você. Mas você não acha que eles estarão dispostos a se juntar a você, então, desculpe. Kateria apenas deu de ombros e disse, você perdeu, eu te dei uma chance, mas tudo bem, agora morra. E disparou muitos raios mágicos em direção a Ingvild. Ao ver os raios vindo em sua direção, Ingvild fez um círculo mágico defensivo e bloqueou seus ataques, disparando imediatamente vários orbes mágicos em direção a Kateria, que começou a voar para evitá-los. Vendo que Kateria estava distraída pelos orbes, Ingvild preparou outro círculo mágico e várias criaturas enormes, parecidas com dragões feitas de água, foram lançadas em direção a Kateria, deixando não apenas ela, mas também os outros que assistiam à batalha, exceto Miyuki e Isami, completamente surpresos com seu poder. Azazel apenas sorriu e disse, parece que ela herdou muito do poder original do Leviatã, para ser capaz de criar essas criaturas em tão pouco tempo. O que dizer? Ela será capaz de chutar a bunda de nós, líderes, em breve. Ao ouvir isso, os outros líderes também concordaram. Enquanto Muyuki pensou, ela nem revelou seu verdadeiro poder ainda. Kateria, que viu os dragões vindo em sua direção, formou um enorme círculo mágico defensivo e começou a bloquear os ataques. Ela tem tanto controle sobre a água, mesmo sendo mestiça. Parece que eu tenho que usar aquilo, ou então essa batalha pode se estender. Eu tenho que lidar com eles antes que aquele pirralho humano volte. Ela estava prestes a usar algo, mas antes que pudesse, viu um raio amarelo azulado vindo em sua direção e imediatamente se esquivou. Ingvild sorriu e disse, tenho que dizer que você é boa. E então imediatamente usou seu chicote, o chicote de Lucid Fairy Tail, novamente para atacá-la continuamente, mas Kateria continuou se esquivando. Que diabos é essa coisa? Não importa o quão longe eu vá, ela continua ficando cada vez maior. Kateria disse e então disparou outra onda de energia demoníaca em direção a Ingvild. Ingvild apenas moveu a mão um pouco e o chicote atingiu a onda, destruindo-a imediatamente. Ao ver o poder do chicote, o público ficou surpreso mais uma vez. Michael então disse, esse chicote é alguma coisa? É o equipamento sagrado dela? Ao que Miyuki balançou a cabeça e disse, não, é a arma que Oninsama deu a ela. Michael estreitou os olhos e disse, mas eu posso sentir que ela tem uma engrenagem sagrada? Você sabe o que é? Miyuki apenas sorriu e disse, desculpe, essa informação é confidencial.
Michael olhou para ela por um tempo e então suspirou antes de assentir com a cabeça. Azazel olhou para o chicote com estrelas nos olhos e disse, isso é alguma coisa, tenho que pedir a Tatsuya mais tarde para me deixar dar uma olhada. Para ser capaz de negar um ataque de Catéria tão facilmente, estou ficando muito animado. Você não acha isso também, Baraquiel? Baraquiel, que estava olhando atentamente para o chicote, pensou, esse chicote parece ótimo. Como seria a sensação? E alguns pensamentos obscenos começaram a surgir em sua mente. Azazel olhou para seu amigo com um olhar estranho e disse, esqueça, ele é uma causa perdida. E começou a assistir à batalha mais uma vez. Catéria, vendo seu ataque ser completamente destruído pelo chicote, estreitou os olhos e disse, parece que preciso levar isso a sério. Você deveria estar pronta para morrer, pirralha. E então um pequeno círculo mágico apareceu em suas mãos e uma fenda de cobras feitas de energia saiu dele e cercou seu corpo e então seu corpo ficou roxo por um tempo antes de voltar ao normal enquanto ainda estava coberto de cobras. Vendo isso, Azazel, Vali, Miyuki e Ingvild estreitaram os olhos. Catéria então moveu sua mão para frente e um enorme círculo mágico apareceu em sua mão. Ao ver o círculo, Ingvild também formou um círculo próprio de tamanho similar ao de Catéria. E ao mesmo tempo ambos dispararam seus ataques um contra o outro, com o de Catéria sendo uma mistura de ondas pretas e laranja, enquanto o de Ingvild era de cor azul profundo. Quando ambas as ondas colidiram, uma onda de choque muito forte foi liberada, mas logo ambos os ataques se cancelaram. Ao ver que não havia dano algum em nenhum deles, os líderes e aqueles que não sabiam da força total de Ingvild ficaram completamente chocados com seu poder. Ingvild sorriu e disse, parece que posso ir com tudo, mas antes que ela pudesse terminar, Azazel chegou na frente dela e disse, agora, Leviathan Shan, deixe-me assumir. Há algumas coisas que precisamos discutir. Ingvild olhou para Azazel com uma expressão descontente, mas logo suspirou e disse, seja lá o que for, deve ser importante, já que alguém como você está se intrometendo. Ao ouvi-la dizer, alguém como você, os lábios de Azazel se contraíram, mas ele não disse nada e estava prestes a agradecê-la por entender, mas Catéria a interrompeu e disse em um tom de zombaria, o que aconteceu? Ficou com medo do meu poder ou o quê? Quer se esconder atrás daquele seu namorado? Que tal eu matar aquele humano fraco e de merda na frente de vô? Mas antes que ela pudesse terminar, a atmosfera ao redor deles começou a ficar tensa e uma grande quantidade de energia começou a sair de duas pessoas. Azazel, que foi surpreendido pela repentina explosão de poder, ficou completamente estupefato, mas logo se acalmou. Olhou para o céu e viu Miyuki e Ingvild paradas lado a lado com uma enorme quantidade de aura ao redor delas. Ambas olharam para Catéria com um olhar frio e Miyuki disse simultaneamente, oi oi oi, Ag, parece que você já viveu o suficiente. Ingvild então disse, parece que é hora da extinção dos Leviatãs de sangue puro. Vendo os dois, os outros apenas engoliram a saliva, a maioria deles pensou, de todas as pessoas que ela poderia ter pensado em matar, por que ela deveria dizer o nome da única pessoa que não pode ser morta? Bem, nós temos pena de você, Catéria. Enquanto um certo anjo caído pensa, essa pressão, estou me sentindo tão feliz. Capítulo 168. No momento, Tatsuya estava voando em direção ao antigo prédio da escola e logo percebeu alguns mágicos cercando algo que parecia um círculo mágico, mas Gasper e Koneko estavam presos nele. Tatsuya imediatamente pousou na frente deles, alertando os magos e apontando suas facas para Koneko e Gasper. Um dos magos olhou para Tatsuya com raiva e disse, como ele está aqui? Nós nos certificamos de cortar todas as formações dos círculos de teletransporte? Outro dos magos então disse, dê mais um passo e poderemos machucá-los. Tatsuya olhou para Gasper e Koneko e viu Koneko presa de cabeça para baixo e com alguns cortes e arranhões pelo corpo. Koneko, que o viu olhando para ela, corou e pensou que Tatsuya estava olhando para sua calcinha, que estava claramente visível por causa de sua saia estar levantada. Ela então disse, Senpai, não olhe para minha calcinha. Gasper então disse, Tatsuya Senpai, isso dói muito. As sobrancelhas de Tatsuya se contraíram e ele disse, seu gatinho travesso, eu estava olhando para seus ferimentos e você, Gasper, pare de falar como uma garota. Ao ouvir isso, Koneko corou de vergonha enquanto algumas lágrimas saíram dos olhos de Gasper. Ele então olhou para Gasper e disse, Gasper, como você pode chorar? Você não é um homem? Gasper olhou para Tatsuya e disse, mas eu não quero tudo isso, não quero machucar meus amigos de forma alguma. Ouvindo isso, Tatsuya estreitou os olhos e disse, se você não quer que seus amigos sofram por sua causa, então você tem que se tornar forte e controlar seu poder. Você me disse que queria se tornar forte, isso foi uma piada. Ao ouvir seu tom severo, Gasper estremeceu, mas ainda balançou a cabeça e disse, não, eu quero ficar forte, mas estou com medo. Tatsuya olhou para ele e disse, o que eu disse que você tinha que fazer quando me pediu para ficar forte? O rosto de Gasper imediatamente ficou anguloso e seus olhos imediatamente se estreitaram e ele disse, coma isso com uma expressão de All Might. Mas assim que ele abriu um pouco a boca, Tatsuya jogou uma pílula feita de seu sangue na boca de Gasper e disse, sim, faça isso. Você precisa tentar algo diferente se quiser ficar forte. Ter medo de algo não é uma resposta. Gasper, que sentiu o gosto de sangue na boca, arregalou os olhos e começou a ficar assustado. Mas depois de ouvir as palavras de Tatsuya, uma expressão determinada apareceu em seu rosto e ele engoliu a pílula. Assim que ele engoliu a pílula, seus olhos apareceram e ele imediatamente se dividiu em vários morcegos e parou o tempo na área. Embora Tatsuya ainda fosse capaz de se mover e viu Gasper salvando Koneko. Gasper então trouxe Koneko de volta para Tatsuya e então o tempo começou a passar.
Tatsuya imediatamente pegou Koneko em seus braços, fazendo-a corar. Os mágicos que viram Gasper e Koneko desaparecerem do círculo ficaram chocados e estavam prestes a dizer algo, mas antes que pudessem, Tatsuya gritou. E o que diabos vocês estavam fazendo? Não fazendo nenhum movimento quando eu estava falando com Gasper e simplesmente continuando me observando. Vocês são todos idiotas, pelo menos deveriam ter feito alguns planos ou algo assim. Ao vê-lo repreendendo-os, os mágicos se sentiram um pouco culpados, mas logo um deles percebeu algo e disse, Ei, nós somos os terroristas aqui. Por que vocês estão nos repreendendo? Nós machucamos aqueles dois pirralhos, vocês deveriam estar nos atacando, não corrigindo nossos erros. Tatsuya então olhou para os ferimentos de Koneko e imediatamente os curou e disse, quer que eu os derrote, ou você quer fazer isso sozinha? Koneko balançou a cabeça e pulou das mãos de Tatsuya e disse, eu e Gia-kun podemos lidar com eles, certo Gia-kun? Os morcegos que estavam pairando atrás de Tatsuya tinham um brilho nos olhos e disseram, é claro que sou um homem afinal. E imediatamente todos os mágicos foram parados por Gasper. Koneko não perdeu tempo e imediatamente cobriu seus punhos com magia e socou os magos com todo o seu poder, mas quando ela matou uma das magas, seus seios grandes balançaram um pouco, fazendo algumas marcas de tique aparecerem em sua testa. Ela estreitou os olhos e então disse, você não merece viver. E a aura ao redor de seus punhos de repente se tornou grande, deixando Gasper surpreso. Ele olhou para Tatsuya e perguntou, Tatsuya-senpai, o que aconteceu com Koneko-chan? Tatsuya olhou para o morcego que estava sentado em seu ombro e sussurrou. Koneko entrou em um estado que é chamado de fúria do peito plano. Nesses momentos é melhor manter distância dela e definitivamente, e eu quero dizer definitivamente, não falar sobre o peito de alguém. O morcego assentiu e disse, eu entendo, senpai. Vou me certificar de não falar sobre isso com ela. Tatsuya assentiu e disse, é melhor você fazer isso, se não quiser que sua caixa de papelão fique cheia de alho. O que imediatamente fez Gasper começar a suar. Ambos olharam para trás apenas para ver Koneko atacando brutalmente os mágicos. Tatsuya e Gasper se entreolharam e então Tatsuya disse, vamos olhar para o outro lado, não quero que a imagem que tenho dela em minha mente seja arruinada. Ao que Gasper também assentiu e imediatamente Tatsuya e todos os morcegos olharam para o outro lado. Capítulo 169. Depois que Koneko terminou de derrotar os mágicos, ela retornou para Tatsuya e Gasper, que agora estava de volta à sua forma humana. Tanto Tatsuya quanto Gasper olharam para os corpos dos magos e ficaram um pouco incomodados ao ver o quão severamente eles foram espancados. Não querendo a imagem que Koneko tinha em mente, Tatsuya sacou sua arma e desintegrou os corpos imediatamente. De repente, todos os três sentiram um aumento repentino de poder que fez Koneko e Gasper começarem a suar enquanto Tatsuya pensava. O que diabos eles estão planejando fazer? Destruir a cidade inteira, ou quê? O que irritou tanto Ingvild e Miyuki? Ele então olhou para os outros dois e disse, vamos voltar antes que eles decidam destruir a cidade inteira. E imediatamente se teletransportou junto com Gasper e Koneko. No mesmo momento todos os três apareceram perto dos líderes, fazendo com que todos se virassem e olhassem para eles e quando o viram, todos deram um suspiro de alívio. Tatsuya olhou para eles com uma expressão confusa e então perguntou, o que diabos aconteceu para eles decidirem esmagar Kateria? Graifia olhou para ele e disse simplesmente, Kateria ameaçou matar você, então eles decidiram matá-la. Tatsuya olhou para ela por um tempo e então formou uma barreira forte ao redor de toda a escola e disse, chute a bunda dela. Não deixe nenhuma única célula do corpo dela permanecer presente na superfície da terra. Ao ouvir isso, ambos olharam para Tatsuya e logo um pequeno sorriso apareceu em seus rostos, então olharam para Kateria e disseram, agora nem mesmo a sorte está do seu lado. E então começaram a elevar seus níveis de poder ao máximo. Vendo que eles ainda podem ficar mais poderosos, todos eles, exceto Isami e Tatsuya, ficaram completamente sem palavras. Cirzexes olhou para Serafal, e ela olhou de volta para ele e então Cirzexes disse, ambos já são tão fortes quanto você e até mesmo eu na minha forma, esta ponto. Serafal simplesmente assentiu, olhou para Tatsuya e perguntou, Tatsuya-chan, Ingvild-chan quer tomar o assento de Leviatã de mim? Tatsuya olhou para ela e apenas deu de ombros e disse, quem sabe se ela quiser, então eu não vou impedi-la. É a decisão dela, afinal. Serafal pensou por um tempo e então assentiu e disse, bem, eu não me importo, isso só vai me ajudar a ter mais tempo livre. Azazel olhou para Tatsuya e perguntou, ei, por que você está pedindo para eles fazerem tudo? Tatsuya sorriu e disse, para mostrar aos que estão se escondendo de nossas vistas que não somos molestos. Afinal, eles estão nos observando, então não devemos nos conter e fazer um grande show. Ele então moveu sua mão através do Auri e pegou algo em sua mão e disse, não é mesmo, membros da Chaos Brigade? E mostrou uma criatura parecida com um pássaro que era invisível da vista de todos antes que Tatsuya a pegasse. Os olhos do líder se arregalaram imediatamente e então Azazel disse, então eles estão nos espionando há todo esse tempo. E como você sabe sobre a organização terrorista Chaos Brigade? Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, você pode dizer que eu tive muitos encontros adoráveis com os membros deles no passado. Na verdade, eu conheci Ingvild por causa deles. Ele disse isso e então esmagou a criatura parecida com um pássaro em suas mãos. Ele então olhou para cima e viu Ingvild e Miyuki atacando brutalmente Kateria, que estava tentando o seu melhor para fugir, mas por causa dos círculos de teletransporte obstruídos por Tatsuya, ela não conseguiu. Ingvild então formou outro enorme círculo mágico enquanto Miyuki fez o mesmo e logo um enorme dragão feito de gelo foi lançado em Kateria que já estava suando ao ver o tamanho do dragão.
O dragão então caiu no chão e abriu a boca para prender Catéria lá dentro. Miyuki e Enfield então usaram sua magia para encher todo o interior do dragão com água, tornando impossível para Catéria respirar. Miyuki então sorriu e imediatamente fez inúmeros espinhos afiados impressos dentro do dragão, que perfuraram o corpo branco de Catéria. Enfield então se moveu em direção ao dragão e disse, bem, vamos tirar você dessa miséria. E moveu o cabo do chicote para perto da boca do dragão, e então o ativou de modo que uma enorme quantidade de corrente passou pela água e chocou o corpo de Catéria, matando-a imediatamente. Vendo quão brutalmente ela foi morta, até os líderes ficaram um pouco assustados e então Azazel disse, eu não sei quem é o verdadeiro diabo agora? Tatsuya olhou para Baraquiel e perguntou, ei, alma corajosa, quer experimentar esse tratamento especial? Baraquiel olhou para Tatsuya e disse, mesmo sendo corajoso, não sou um idiota que vai dar a vida por prazer. Cough, cough, mostrando sua bravura. Tatsuya então dissipou a barreira e assim que fez isso, viu muitos mágicos vindo em sua direção e então disse, parece que é a segunda unidade deles. Bem, o que vocês estão esperando? Comecem a atacá-los. Com isso, todos os demônios mais jovens, junto com Irina, acenaram com a cabeça e então foram para a batalha. Ele então olhou para Vali e usou sua telepatia nele e disse, vai e faça sua renúncia épica para os Grigori. Ao ouvir isso, Vali assentiu e então usou o Balance Breaker e junto com Isami, começou a destruir os mágicos. Depois disso, as meninas voltaram até Tatsuya e depois que ele terminou de elogiá-las, ele se sentou em cadeiras que Tatsuya formou com sua magia, junto com os outros líderes que assistiam os outros lutarem com os mágicos enquanto comiam pipoca e aplaudiam os mais jovens. Ver como os líderes e o grupo Tatsuya estavam apenas observando e torcendo por eles em vez de ajudar deixou muitos deles irritados. Mas mesmo assim eles decidiram acabar com aquilo. Depois que todos os mágicos estavam mortos, Vali atacou Isami, que facilmente desviou de seu ataque e então Vali revelou que ele era parte da Chaos Brigade e um descendente do Lúcifer original. Ele então pediu uma luta com Isami, que terminou empatada porque Isami era proficiente em luta, além de sua Ascalon, que era capaz de causar muito dano a Vali. Logo Biko entrou na escola depois de quebrar a barreira e cumprimentou Tatsuya, que o cumprimentou de volta e voltou com Vali contando a ele sobre uma luta com os deuses. Depois que eles saíram, as três facções começaram a fazer a manutenção de todo o prédio da escola enquanto os outros começaram a discutir novamente. Tatsuya foi até os líderes e disse, ei, Michael, acho que vocês deveriam checar os oficiais da igreja de vez em quando. Ouvi da Xenovia que eles estão fazendo lavagem cerebral nos humanos a ponto de eles não conseguirem sentir alegria em nada. Ouvindo isso, Michael e Gabriela ficaram completamente chocados e imediatamente se desculparam com Xenovia, deixando-a nervosa. Tatsuya riu disso e então disse, você também pode fazer algo para que ela possa rezar a Deus? E apontou para Xenovia. Michael pareceu um pouco surpreso e então perguntou a Xenovia se ela ainda acreditava em Deus, ao que ela respondeu, deixando Michael e Gabriela felizes. Xenovia então olhou para Tatsuya e disse, obrigada por tudo isso e por colocar a questão dos caminhos errados da igreja diante deles. Tatsuya apenas deu um tapinha na cabeça dela e disse, sem problemas, e começou a ir embora com seu time, deixando os outros para trás. Ele então percebeu algo e se virou e disse, assim, eu não vou me juntar à aliança, mas ainda serei neutro. Cial, e se teletransportou para longe com seu time deixando todos para trás completamente sem palavras enquanto Azazel apenas riu disso. Capítulo 170. Alguns dias se passaram desde o encontro entre as três facções e houve um grande alvoroço entre os demônios da escola Kuo sobre Tatsuya e seu grupo não estarem na aliança. Azazel também se tornou um novo conselheiro do ORC e um professor na escola e Tatsuya teve que admitir que foi uma boa decisão, pois sair com Gasper e Azazel enquanto matava a aula era algo que ele gostava muito, embora ele e os outros dois fossem constantemente repreendidos por Sona. Tatsuya facilmente saiu da situação deixando Sona nervosa ou ameaçando-a com algumas fotos da garota mágica Sultan. Atualmente Tatsuya e seu grupo, junto com Gremori e o grupo Citri, que decidiram ficar juntos, estavam em um compartimento de trem indo em direção ao submundo. Tatsuya estava jogando uma partida de xadrez com Sona enquanto os outros se divertiam. Rias veio até eles e perguntou, ei Tatsuya, você pode me dizer por que não se juntou à aliança? Tatsuya nem olhou para ela e disse, porque eu não queria. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Rias se contraíram enquanto Sona apenas suspirou e disse, deixa pra lá Rias, ele não vai mudar sua decisão. Mas ainda assim foi chocante quando você disse que não iria se juntar à aliança. Tatsuya apenas se levantou de seu assento e disse, se vocês acham que foi chocante, então todos vocês têm muito a aprender. A primeira regra de todo líder deve ser não tomar nenhuma atitude precipitada e levar tudo em consideração, e a propósito, checkmate. E foi embora deixando as duas herdeiras confusas. Ele então se sentou ao lado de Azazel que estava no bar, e tomou uma bebida para si. Azazel olhou para ele e perguntou, bebendo tão cedo? Tatsuya olhou para ele e disse, como se você fosse alguém para falar. De qualquer forma, como está indo a aliança? Azazel tomou um gole de sua bebida e disse, bem, está indo bem, é que minha agenda ficou muito agitada. Já enviei alguns convites para algumas mitologias que acho que podem cooperar conosco. Tatsuya apenas assentiu e disse, e como você vai descartar os espiões e traidores? Azazel apenas suspirou e disse, bem, podemos apenas rezar a Deus e esperar que nada dê errado, afinal, é impossível descobrir quem é um espião ou não se não tivermos nenhuma evidência, e apenas apontar alguém sem evidência só vai piorar as relações com as outras facções. Tatsuya assentiu e então disse, a propósito, espero que você não use Deus, quando estiver com demônios, suas impressões diante deles, que já são ruins, vão piorar ainda mais.
e olhou para os demônios que estavam segurando suas cabeças por causa da dor. Azazel apenas sorriu ironicamente e se desculpou por seu erro. Rias então olhou para ele e disse, está tudo bem. A propósito, Azazel, você pode nos dizer por que o cara sentado ao seu lado não se juntou à aliança? Estou ficando curiosa por causa disso. Acabei de ler os documentos e não encontrei nada que possa causar algum dano a ele. Azazel pegou seu copo, bebeu o restante da bebida e disse, sim, não há nada na cláusula relacionado ao grupo dele e esse é o motivo. Ao ouvir isso, o resto das pessoas, exceto o grupo de Tatsuya, ficaram confusas, mas algumas pessoas mais espertas perceberam qual era o motivo. Tatsuya olhou para Sona, que tinha os olhos arregalados, e disse com um sorriso, parece que você percebeu, Sultan. Sona olhou para ele com uma expressão séria e disse, de fato, não há nada nos documentos que seja ruim para o seu grupo, mas o fato de não haver nada que seja benéfico para vocês fez com que rejeitassem a aliança, certo? Tatsuya apenas assentiu e disse, de fato, é como um contrato que diz que forneceremos proteção a vocês, quando estiverem em perigo, mas em troca vocês têm que trabalhar para a aliança. Quero dizer, qual idiota aceitaria tal acordo? Além disso, serão principalmente vocês, a aliança, que precisarão de proteção, em vez de nós. Então é uma porcaria totalmente unilateral. Existem cláusulas que são úteis para as 3 facções, como a pesquisa de Azazel sobre Sacred Gears, informações sobre tecnologia de nobreza dos demônios e até mesmo o suporte do céu, que é benéfico para os demônios, pois eles são fracos contra elementos sagrados. Não tenho uso para nenhum desses benefícios que a aliança está dando, então simplesmente não me juntar a ela é algo que eu faria. Ouvindo que a maioria das pessoas que não estavam cientes do grupo de Tatsuya, pensaram que ele era arrogante e Rias disse, você quer dizer que não precisa de proteção contra inimigos? Você não acha que está ficando muito arrogante? Não importa o quão forte você seja, você não pode ser mais forte do que as 3 facções. Ao ouvir isso, Tatsuya estava prestes a dizer algo, mas Azazel o interrompeu e disse, não subestime, herdeira Gremori, todo o grupo dele. Mesmo sem a participação dele, pode facilmente esmagar tanto a facção Grigori quanto a do diabo. Rias pareceu surpresa com as palavras de Azazel e ela não estava sozinha. A nobreza de Sona, exceto Sona, Tsubaki e Saji, também teve o mesmo pensamento. Rias então disse, isso é simplesmente exagero? Mas Azazel balançou a cabeça e disse, eu teria concordado com você se não tivesse visto o poder daquelas 2 garotas contra Catéria naquele dia. Mas agora não posso dizer o mesmo, especialmente porque não sei o poder que os outros membros do grupo dele têm. Quem sabe se eles estão no mesmo nível que eles ou alguns podem ser ainda mais fortes do que eles. Ouvindo isso, todos permaneceram em silêncio até que um anúncio sobre chegar ao território Citri fosse feito. Tatsuya se levantou de seu assento e se despediu de Sona e dos outros e prometeu encontrá-la mais tarde. Azazel então olhou para Rias e disse, de qualquer forma, vamos lá, temos que discutir algo importante, certo? Rias olhou para Azazel e então assentiu com a cabeça. Azazel então olhou para Tatsuya e disse, você também Tatsuya. Tatsuya, que estava jogando com Gasper, jogou o console para Kiba, que o pegou e disse, já vou, e saiu com os outros 2. Capítulo 171. Tatsuya foi para um compartimento diferente com Rias e Azazel e todos se sentaram ao redor da mesa e Azazel disse, como vocês 2 devem saber, estamos tentando unir as diferentes facções para a ameaça iminente da Chaos Brigade. Sim, estou bem ciente disso. Rias, pare de rodeios e vá direto para a parte importante. Tatsuya. Azazel olhou para ele e disse, ei, pelo menos deixe-me criar uma atmosfera. Ele então suspirou e disse, nós convidamos a mitologia nórdica para assinar o tratado de paz aqui no submundo, então por favor, certifiquem-se de que seus grupos não causem problemas enquanto estivermos aqui, isso deixará uma má impressão neles. Tatsuya apenas deu de ombros e disse, já deixei claro, contanto que você não estrague tudo, não faremos nada. Sua voz então ficou fria e ele disse, mas cruze a linha, mesmo que só um pouquinho. Tanto Azazel quanto Rias ficaram tensos ao ver sua expressão e ouvir sua voz e ambos assentiram. Tatsuya olhou para eles, então sua expressão se suavizou e em seu tom normal ele disse, então vocês querem apenas contar isso ou tem mais alguma coisa? Azazel e Rias se entreolharam e então com um tom deprimido, Rias disse, Oni-sama arranjou alguém para testar minha nobreza, então pedimos que você e seu grupo não interfiram nisso. Suspiro porque ele tem que arranjar algo assim. Tatsuya e Azazel olharam para ela e então ambos pensaram. Obviamente para que todos saibam qual é o seu lugar e não se precipitarem. Ambos então se entreolharam e assentiram em sinal de compreensão. Ao vê-los fazendo isso, Rias estreitou os olhos e pensou, porque tenho a sensação de que vocês 2 pensaram em algo rude. Azazel olhou para ela e disse, claro que não, e deu uma risada. Tatsuya sorriu e disse, porque eu fiz. Ao ouvir isso, Azazel e Rias olharam para ele incrédulos, mas vendo seu sorriso ambos imediatamente desviaram o olhar. Tatsuya então se levantou e disse, bem, então acho que toda essa conversa acabou. Azazel e Rias também se levantaram, assentiram e voltaram para o compartimento onde todos estavam sentados. Assim que chegaram ao compartimento o trem parou de repente por inércia. Rias foi caindo em direção a Tatsuya. Tatsuya olhou para a pessoa que vinha em sua direção e viu Rias olhando para ele. Tatsuya assentiu com a cabeça e moveu uma de suas mãos e agarrou a cabeça de Rias, impedindo-a de cair. Rias, que agora havia parado de cair, olhou para Tatsuya com uma gota de suor e perguntou, numa situação em que uma linda garota como eu está caindo, um cavalheiro como você não deveria me segurar em seus braços? Tatsuya apenas sorriu e agarrou sua cabeça com mais força, fazendo Rias gritar de dor e disse, oh, me desculpe por não ter sido cavalheiro o suficiente.
Ele então apertou ainda mais e disse, você deveria estar feliz por eu não ter deixado uma garota linda como você cair. Rias, que gritava de dor, tentava com muita força se livrar do aperto de Tatsuya, mas não conseguia nem mover a mão um pouco. Tatsuya então olhou para os outros que estavam assistindo ao show de comédia, que estava acontecendo na frente deles com um olhar impassível e disse, meninas, reunião de equipe, compartimento traseiro. Agora, as garotas do seu time assentiram e então saíram em direção ao compartimento. Tatsuya olhou para os outros e disse, bem, então me desculpem. E então parou de apertar a cabeça de Rias e então saiu com os outros também. Tatsuya olhou para as meninas e disse, sentem-se e façam o que quiserem. Todas as garotas olharam para ele por um tempo e então Shizuka disse, e a reunião? Tatsuya olhou para ela e disse, a irmã ruiva quer fazer um teste para sua nobreza e temos que ficar longe deles. Entendendo o que estava acontecendo, todos concordaram e começaram a conversar entre si. De repente, Karin olhou para Tatsuya e perguntou, então, o que vamos fazer nas férias de verão? Tatsuya olhou para ela e então disse, bem, nos primeiros dias podemos relaxar e nos encontrar com alguns amigos aqui no submundo. Então também tem o encontro dos jovens demônios, meu principal objetivo de vir aqui. Azazel também me contou sobre um encontro de paz com a mitologia nórdica. Ouvindo isso, Miyuki disse, aqueles pervertidos que uma vez vieram à casa durante o jogo de classificação com Fênix? Faz muito tempo que não os vemos. E Mari então perguntou, e por que essa reunião de jovens é importante? Tatsuya apenas sorriu e disse, isso é uma surpresa. Ele então disse, também haverá uma sessão de treinamento no QG, então tente relaxar o máximo que puder nos primeiros dias. Quase todos eles ficaram imediatamente tensos quando ouviram sobre o treinamento e todos pensaram, temos que vivenciar o inferno mais uma vez. Tatsuya apenas sorriu e disse, eu ouvi isso. Kurumi então disse, mas já faz muito tempo que não visitamos o castelo. Ele não estará completamente sujo? Tatsuya balançou a cabeça e disse, não se preocupe, já enviei algumas pessoas para a limpeza. Todos ficaram confusos com isso e perguntaram, quem? Ruia e Tiamat. Tiamat queria dar uma olhada no castelo e procurar os tesouros lá, enquanto Ruia pode simplesmente limpar tudo num piscar de olhos. Então ela está aproveitando as várias instalações que eu coloquei na mesma dimensão do jardim suspenso da Babilônia. Ao ouvir isso, Kagura perguntou, o que você colocou aí? Tatsuya pensou por um tempo e então disse, uma pista de corrida, um centro de jogos, uma área de treinamento, teatro, parque de diversões e há muito mais coisas. Basicamente, você pode chamar esse de o lugar perfeito para relaxar. Também há uma praia artificial lá. Todos olharam para ele com olhares perplexos e então perguntaram, o que diabos você fez com a dimensão no tempo em que não fomos lá? Tatsuya deu de ombros e disse, bem, a dimensão estava praticamente vazia, então decidi preenchê-la. Você não acha que será um bom lugar para relaxar? Um lugar onde ninguém além de você pode entrar? Você pode chamá-la de ilha particular, é só que a ilha está em uma dimensão totalmente separada. Todos pensaram por um tempo e então assentiram. Eles também achavam que seria um bom lugar para relaxar. Sinon então perguntou, sim, onde está o Fizz no momento? Tatsuya olhou para ela e disse, ela disse que ficaria com Kuroka e Lefai por algum tempo. Aparentemente, houve algum encontro entre os membros da Chaos Brigade. Sinon assentiu e então de repente a porta do compartimento se abriu e Rias e Azazel entraram e Azazel disse, bem, acho que devemos ir. Todos eles já foram enviados para seus locais de treinamento. Todos eles assentiram e foram com Azazel e Rias. Capítulo 172. Depois que Tatsuya e os outros saíram do trem, eles foram imediatamente teletransportados e apareceram na frente de uma pequena montanha. Azazel olhou para eles e disse, eles estão lutando logo à frente, atrás disto. Tatsuya assentiu e então todos eles voaram no ar e alcançaram o topo da montanha e chegaram à borda para ver os outros lutando contra um enorme dragão bípede. Ao ver o dragão, Tatsuya pensou por um tempo e então usou sua magia para invocar seu familiar. Assim que ele fez isso, um círculo mágico apareceu ao lado dele e uma linda moça de cabelos azuis surgiu dele e pulou em Tatsuya. Tatsuya a pegou, deu-lhe um beijo nos lábios e disse, parece que alguém sentiu minha falta? Tiamat o abraçou e disse, sim, senti muito a sua falta. Se não fosse por você cuidar dos meus tesouros e dos jovens dragões, eu teria ficado permanentemente em sua casa. Assim que ela disse isso, Kurumi bufou e disse, ei, nós teríamos que cuidar de outro aproveitador, uma bruxa lagarto. Tiamat imediatamente olhou para Kurumi com raiva e disse, quero experimentar, raposa. Kurumi olhou feio para ela e disse, claro, bruxa lagarto. Ambos estavam prestes a liberar seu poder e colidir um com o outro, mas antes que pudessem, Tatsuya deu um golpe em ambas as cabeças e disse, comportem-se. Ambos olharam para Tatsuya com um olhar de ódio, ao qual Tatsuya respondeu com um sorriso no rosto. Ele então disse, de qualquer forma, tia. Tiamat, que o ouviu chamando seu nome, ficou alerta e olhou para ele. Tatsuya apontou para o dragão bípede e perguntou, quão forte ele é comparado a você? Tiamat olhou para o dragão que Tatsuya apontou e disse, se eu levar isso a sério, posso derrotá-lo facilmente, mas ainda assim será uma luta difícil. Afinal, Tanin é um antigo rei dragão. Tatsuya pensou por um tempo e então perguntou, e o que você acha, Isami? Tiamat então olhou para uma figura com armadura vermelha voando no céu com uma espada presa à sua manopla e lutando com Tanin. Ela olhou para ela por um tempo e então disse, ela melhorou muito desde a primeira vez que a conheci na floresta, quando todos vocês vieram buscar seus familiares. Acho que ela progrediu bastante.
Tatsuya então estreitou os olhos e perguntou, então, como você a avalia em comparação aos antigos hospedeiros dragões vermelhos? Tiamat imediatamente arregalou os olhos e disse, ela parece melhor que a média. Ao que os outros olharam para ela com surpresa. Tatsuya estava prestes a dizer algo, mas de repente uma Rias a interrompeu e disse, nada menos esperado do meu servo. Antes que alguém pudesse responder, Tatsuya disse, o que você está fazendo aqui? Ao ouvir sua pergunta, Rias e Azazel olharam para ele com uma expressão confusa enquanto o resto apenas suspirava, sabendo o que Tatsuya iria fazer. Rias olhou para ele com uma expressão perplexa e então disse, observando minha nobreza. Tatsuya olhou para ela com sua expressão neutra de sempre e então perguntou, por que seu irmão enviou aquele dragão aqui? Para verificar minha nobreza. E o que você é para eles? O rei da sua nobreza. Tatsuya assentiu com a cabeça e se moveu em direção a Rias e colocou a mão na cabeça dela. Vendo que Rias estava confusa, mas de repente Tatsuya agarrou a cabeça dela e disse, então isso significa que você também é parte da nobreza. Então mova sua bunda preguiçosa e ajude-os um pouco. Ele então abriu um portal e assumiu uma posição. Rias, cuja cabeça foi agarrada por Tatsuya, tentou o seu melhor para libertá-la, mas assim como antes tudo foi em vão. Tatsuya então levantou seu corpo e disse, aqui eu vou te dar uma vantagem, também te aconselho a preparar algum ataque, para que você não desperdice a vantagem. Ao ouvir isso, Rias começou a entrar em pânico, pois ela quase adivinhou o que Tatsuya estava prestes a fazer e apenas seguiu suas instruções e começou a carregar seu poder. Tatsuya puxou a mão para trás, usando força suficiente para que Rias não morresse, ele agarrou a cabeça dela com mais força e a jogou enquanto gritava. Bazuca cabeça de leitura, e imediatamente Rias foi jogada em um nível muito alto através do portal. Todos eles então olharam para baixo da colina e viram um portal semelhante aparecer lá embaixo e dele surgiu um clarão de cor carmesim. Rias, que tinha acabado de aparecer no campo de batalha, gritou, saia do caminho E imediatamente todos os seus companheiros pararam de atacar o dragão e simplesmente se afastaram do seu caminho. Vendo que o caminho estava livre, Rias imediatamente liberou todo o poder que havia armazenado até então em um único ataque. Um enorme círculo mágico se formou na frente de suas mãos e só de ver o tamanho do círculo, algumas pessoas ficaram surpresas. Tatsuya, que olhou para o círculo, disse, embora o método dela seja ineficiente, acho que ela treinou um pouco recentemente. E os outros apenas assentiram. Rias então imediatamente disparou o enorme orbe de poder de destruição em direção a Tanin. Vendo isso, Tanin também ficou um pouco cauteloso e decidiu usar um pouco mais de seu poder. Tanin então disparou grandes quantidades de chamas em direção ao orbe, mas dessa vez também os outros ficaram surpresos quando viram que o orbe resistiu um pouco, antes de ser completamente engolido pelas chamas. Isami, que viu as chamas vindo em direção ao seu grupo, imediatamente correu em direção a Rias, pegou-a e se afastou, enquanto os outros fizeram o mesmo. Tatsuya, que viu a cena à sua frente, assentiu e então olhou para Tiamat e perguntou, então, o que você estava dizendo, continue. Tiamat assentiu e disse, ela é boa, mas assim como os antigos portadores, ela está confiando demais no equipamento sagrado, e assim como eles. Ela também será consumida pelo impulso do rolo compressor, mais cedo ou mais tarde. Tatsuya assentiu e então disse, bem, ainda há tempo para isso. Eu cuidarei disso quando surgir. Ele então olhou para o campo de batalha mais uma vez e então um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse, parece que meu dragão vermelho vai usar sua magia de matadora de dragões. Ao ouvir isso, as outras pessoas que estavam ao lado dele ficaram surpresas e Azazel perguntou, você quer dizer que ela tem magia de matadora de dragões desde quando? Tatsuya não olhou para ele e disse, há poucos dias ela absorveu isso de Ascalon. Mas eu não acho que ela poderia fazer muito agora, ela não tem prática em usá-lo. E assim como Tatsuya disse, Isami apenas cobriu a espada com uma aura fraca de matador de dragões de fogo e atacou o dragão, que recebeu apenas alguns cortes, que não foram fatais. Todos eles continuaram a lutar por mais um pouco, mas de repente viram Tanin se preparando para um grande ataque. Mas antes que qualquer coisa saísse do controle, todos eles apareceram no chão e Azazel parou Tanin. Tatsuya e os outros foram até os demônios e os ajudaram, e Asia começou a curá-los. Rias olhou para Tatsuya com raiva. Ao vê-lo, Tatsuya sorriu e disse, parece que você realmente gostou da luta. Rias apenas estreitou os olhos e disse, eu poderia ter morrido. Tatsuya assentiu e então disse, sim, você poderia ter feito isso. Rias ficou ainda mais irritada com isso e disse, você, como pode tratar alguém assim? Eu sou sua amiga. Tatsuya assentiu e então disse, você é meu amigo, é por isso que estou ajudando você a ficar mais forte. Estamos em um momento em que a Chaos Brigade pode atacar a qualquer momento. Então pode haver chances de que alguém não esteja lá para salvá-lo. Então o que você está planejando fazer naquele momento? Apenas esperar pela sua morte? Ao ouvir seu raciocínio, Rias imediatamente fechou a boca e começou a pensar no que Tatsuya disse. Tatsuya então deu de ombros e disse, e se tivesse chegado a uma situação de vida ou morte, eu o teria impedido, então não se preocupe. De repente, o chão começou a tremer e eles viram um enorme dragão vindo em sua direção. Tanin olhou para Tiamat e perguntou, é muito raro ver você, velho amigo. Como você está aqui hoje? Tiamat assentiu e disse, sim, só vim encontrar meu companheiro, e apontou para Tatsuya. Tanin então olhou para Tatsuya, que apenas acenou com a mão em resposta e disse, Tatsuya Shiba, humano, companheiro de tia. Tanin olhou para Tatsuya por um tempo e então disse, não consigo sentir nada de especial vindo de você.
Tatsuya apenas sorriu e disse, não é senso comum esconder seu poder para que o inimigo não o reconheça? Tanin apenas assentiu e disse, isso é verdade, mas quem faz isso hoje em dia? Os lábios de Tatsuya se contraíram e ele disse, não sei, talvez pessoas que tenham a capacidade de pensar. Ouvindo isso, a maioria das pessoas ao seu redor tentou ao máximo não rir da resposta, enquanto Tanin apenas disse, você acabou de tirar sarro de mim? Tatsuya apenas sorriu em resposta e disse, quem sabe? Tanin olhou para ele por um tempo e então suspirou e disse, esqueça, já que Tiamat escolheu você como seu companheiro. Você deve ser alguém e eu realmente não quero mexer com aquela mulher louca. Imediatamente Tiamat teve marcas de tique na testa, que só aumentaram quando Kurumi começou a insultá-la. Ela olhou feio para Kurumi e disse, quero tentar. Kurumi olhou feio para trás e disse, vem até mim, Ag. Mas mais uma vez Tatsuya cortou suas cabeças com a mão, parou os dois e disse, comportem-se, ao que apenas os dois fizeram um beicinho. Capítulo 173. Depois que Tatsuya terminou de repreender Tiamat e Kurumi, todos decidiram ir tomar banho, pois o grupo Gremori estava coberto de suor e sujeira. Tatsuya, que havia terminado de se despir, olhou para os outros e então seus olhos caíram sobre seu irmão não tão masculino. Gasper, apresse-se e tire suas roupas, você tem que tomar um banho. Você não pode voltar para o território Gremori se estiver sujo. Gasper olhou para Tatsuya com o rosto corado e então disse, mas é muito embaraçoso aqui. Tatsuya então disse, se você não fizer isso aqui, onde você planeja tomar banho na seção feminina? Gasper então disse com um pouco de hesitação na voz, posso? Tatsuya caminhou até ele, colocou a mão em seu ombro e disse, Gasper, você é um homem, certo? Gasper olhou para ele e assentiu com a cabeça. Vendo que Tatsuya assentiu e então disse, então como um homem orgulhoso você não deveria ter vergonha de tirar suas roupas na frente de outros homens. Seja confiante em si mesmo. Além disso, Tatsuya então colocou a outra mão em seu ombro e disse, você realmente acha que eu vou deixar qualquer outro homem ver minhas garotas enquanto elas tomam banho? Parece que você vai levar uma punição, Gasper-kun. E sorriu. Vendo seu sorriso, Gasper estremeceu e tentou fugir e até usou seu equipamento sagrado inconscientemente. Mas isso não afetou Tatsuya e ele usou sua telecinese para parar Gasper e então o despiu e o levou para a fonte termal. Gasper, que estava coberto com uma toalha até a cintura, ficou muito envergonhado e algumas lágrimas se formaram em seus olhos. Vendo isso, Tatsuya suspirou e abraçou Gasper, consolou-se e então desceu lentamente na água quente com Gasper em seu abraço. Assim que Gasper se acalmou, Tatsuya o fez sentar ao seu lado e disse para ele relaxar adequadamente como um homem, e ele próprio se recostou em uma posição relaxante. Tatsuya podia ouvir as garotas pedindo para ele ir até elas, mas ele simplesmente as ignorou e relaxou com Kiba e Gasper enquanto dava uma garrafa de saki para Azazel, que cuidou da própria vida depois disso. Logo Tatsuya se sentou e começou a conversar com Kiba e Gasper, deixando Gasper mais aberto com o resto deles. Enquanto as garotas que finalmente desistiram de ligar para Tatsuya simplesmente conversavam entre si. Depois que todos estavam limpos e revigorados, eles deixaram a fonte termal e entraram em algumas carruagens que pertenciam à família Gremori e continuaram sua jornada, enquanto Azazel se teletransportou para o escritório de Cirzeches para discutir sobre a reunião. Tatsuya e seu grupo que estavam em uma carruagem diferente da nobreza de Rias estavam conversando entre si. Tatsuya então ficou sério e disse, tenha cuidado daqui em diante, estamos no território de Zeltifux agora. Não sabemos o que ele pode ter planejado. Embora eu duvide que ele esteja em sua casa graças ao meu presente especial. Ouvindo isso, todos eles assentiram e riram pensando no que Tatsuya fez com a cabeça dos Gremori. Eles estavam pensando que ele devia estar bem frustrado, já que não conseguia se aproximar de nenhuma mulher. De repente, todos olharam para a pessoa sentada ao lado de Tatsuya com um olhar furioso, enquanto Tatsuya apenas sorriu ironicamente. Miyuki então disse, não sei o que você está fazendo aqui. Se você é a empregada da família, não deveria estar na carruagem deles? A empregada de cabelos prateados que estava sentada ao lado de Tatsuya com uma expressão fria no rosto disse, é meu dever como empregada não deixar os convidados se sentirem desconfortáveis. Então estou apenas me certificando disso e também protegendo Tatsuya-sama de lobinhos famintos. Ao ouvir isso, as sobrancelhas da garota se contraíram e todos pensaram, você é a mais faminta entre todos nós. Kurumi então apontou para o braço de Tatsuya que estava entre os seios de Graifia e disse, e o que você tem a dizer sobre isso? Graifia olhou para a mão de Tatsuya e então depois de um tempo disse, eu estou apenas impedindo que ele faça algo indecente com todos vocês, certificando-me de que ele não consiga mover a mão. Não precisa me agradecer, é meu dever cuidar dos convidados. E olhou de volta para eles com um sorriso, que logo se transformou em sua expressão fria de sempre. Ao vê-la sorrir, o resto deles ficou um pouco irritado e então Imari olhou para Tatsuya e disse, por que você não está dizendo nada a ela? Tatsuya piscou por um tempo e então assentiu com a cabeça. Ele olhou para Graifia e então com a outra mão que estava livre, deu um tapinha na cabeça dela e disse, bom trabalho, Fia, e sorriu para ela. Sendo acariciada por sua boca, Graifia se curvou em um sorriso e ela apenas balançou a cabeça. Ao ver os dois, o resto deles apenas suspirou e parou de pensar no assunto. Eles sabiam que estavam atualmente no território da Graifia e neste lugar ela tem muito poder sobre eles. Logo a mansão Gremori apareceu e Graifia relutantemente soltou a mão de Tatsuya e disse, eu vou indo agora, tenho que fazer os preparativos para a chegada. Ela disse e então se teletransportou para a mansão.
Ao vê-la sair, Tatsuya apenas se recostou confortavelmente e disse, Miyuki congele os perseguidores e mate-os sem deixar nenhum vestígio deles. Miyuki apenas assentiu enquanto ela também sentia os demônios que estavam aparecendo assim que Graifia se teletransportou da carruagem. Um círculo mágico então se formou em sua mão e de repente o grupo de demônios que os estava seguindo congelou e então se desintegrou em pedaços finos e morreu sem deixar rastros. Tatsuya assentiu e disse, bom trabalho, Miyuki. Miyuki apenas sorriu e acenou com a cabeça. Tatsuya então usou seus poderes psíquicos e encontrou o serviço que estava instalado na carruagem deles que os demônios costumavam conhecer quando Graifia deixou a carruagem. Ele apenas o pegou em sua mão e o esmagou, quebrando sua conexão. Ele então olhou para fora da janela e disse, se o mesmo número de pessoas vier diariamente durante a nossa estadia, então acho que toda a população do território será um problema. Ele então sacou sua arma prateada e apontou para os demônios que estavam escondidos ou voando acima deles agindo como seus guardas, e começou a atirar em cada um deles, um por um, com sua dispersão de névoa. Quando terminou, ele guardou a arma e disse, a maior parte da força dos Eúticos já se foi. Ele então sentiu que a carruagem parou de se mover e disse, parece que chegamos ao nosso destino. E então olhou para a porta e a viu sendo aberta de repente por um dos mordomos. Tatsuya apenas acenou para as meninas e desceu da carruagem. Depois de se certificar de que estava tudo bem, ele ajudou as meninas a descerem da carruagem. Todos eles então caminharam em direção ao grupo Gremori que surpreendentemente chegou à mansão 15 minutos antes deles. Tatsuya olhou para Rias e disse, bem, parece que nossa carruagem era bem lenta comparada à sua. Ele então olhou ao redor da mansão e disse, você também não acha que a segurança é bem frouxa? Rias também assentiu e então disse, eu também estava pensando nisso, há muito poucas pessoas que foram colocadas aqui. Isso nunca aconteceu antes. Tatsuya apenas olhou para seu grupo e disse, eu me pergunto por quê. E as garotas sorriram com seu comentário. Rias sorriu e disse, bem, deixando isso de lado, vamos indo. E começou a caminhar em direção à sua casa liderando os outros. Graifia, que estava parada ao lado da porta, abriu-a, curvou-se para os outros e disse, bem-vindos ao lar, Ria-sama e sua família. Ela então olhou para o grupo de Tatsuya e disse, bem-vindos à mansão Gremori. E então se afastou para deixar o caminho ser aberto para eles. Os outros apenas assentiram e entraram na casa e ficaram surpresos com a quantidade de criadas e mordomos se curvando para eles. De repente, todos ouviram uma voz e viraram suas cabeças. Um garotinho com o mesmo cabelo de Rias estava correndo em direção a eles com um sorriso animado no rosto. Rias Neisama. Rias, que o ouviu chamá-la pelo nome, sorriu e abriu os braços para abraçá-lo, mas o garoto simplesmente passou por ela, deixando-a completamente sem palavras. Tatsuya Oini Ishan. E o garoto pulou em Tatsuya com um sorriso muito feliz no rosto. Tatsuya apenas sorriu para o garoto e o pegou nos braços. Calma, Milikas, estou muito feliz em ver você também. Milikas apenas abraçou Tatsuya e disse, senti muita sua falta, Oni-chan. Você trouxe alguma coisa para mim? Você trouxe alguma coisa para mim? Tatsuya apenas sorriu e disse, é claro que trouxe presentes para você, afinal você é meu jovem demônio favorito, mas vamos ver seus presentes mais tarde. Ouvindo que Milikas fez beicinho, ele ainda assentiu. Tatsuya sorriu para ele e então deu um tapinha em sua cabeça e disse, agora eu acho que você deveria se apresentar aos outros, a alguns entre nós que não conhecem. Tatsuya então colocou Milikas no chão e Milikas imediatamente voltou ao seu modo formal e fez uma reverência e disse, é muito bom conhecer todos vocês. Meu nome é Milikas Gremori. Espero que todos nós nos demos bem. Tatsuya então olhou para Rias e disse, Rias, sua vez. Rias, que estava parada com os braços abertos, voltou à realidade e imediatamente se virou e disse, conheçam-no, rapazes, ele é filho do meu irmão. De repente, ela percebeu algo e disse, espere um minuto, como Milikas e Tatsuya se conhecem. Tatsuya apenas sorriu e deu um tapinha na cabeça de Milikas e disse, bem, nós nos encontramos várias vezes no passado, ele é um cliente regular, sabia? Ele também é como meu irmãozinho. Enquanto ele dizia isso, todos, incluindo as empregadas e os mordomos, sorriram para ele e Milikas, exceto Rias e Gasper. Rias ficou surpresa ao saber que seu sobrinho sabia sobre Tatsuya antes dela e Gasper murmurou, a posição do meu irmão mais novo está em perigo. Koneko, que estava parada ao lado dele, colocou uma mão em seu ombro fazendo surtar um pouco. Ele então virou a cabeça e viu Koneko olhando para ele. Koneko então disse, eu sei como vocês se sentem, eu também tenho que lutar pela volta, aceite isso como um conselho de um senpai, nunca desista, ou você perderá sua posição. E então olhou para os outros. Gasper olhou para Milikas por um tempo e então pensou, não vou perder para você. Depois que os novos membros terminaram de apresentá-los a Milikas, todos começaram a andar novamente com Milikas na liderança. Logo eles chegaram a uma sala e Milikas correu para dentro e gritou, Rias Neisama chegou. Dentro da sala, todos viram uma mulher de cabelos castanhos que se parecia com Rias tanto em idade quanto em aparência. Ao vê-la caminhar em direção a eles com um sorriso, Rias sorriu também e deu um passo à frente e abriu as mãos. Mas antes que ela pudesse abri-las, a mulher passou por Rias. Abraçou Tatsuya e disse, há quanto tempo não vejo Tatsuya-kun? Tatsuya assentiu e disse, sim, há quanto tempo não vejo Venelana-san? Enquanto isso, o resto deles tentava conter o riso ao ver uma garota ruiva que estava parada no meio da sala com os braços abertos. Capítulo 174. Venelana logo se separou de Tatsuya e olhou para os outros e disse, Ara, parece que todos vocês vieram, mas posso ver alguns rostos novos aqui. Ela então se curvou e disse, prazer em conhecer todos vocês, meu nome é Venelana Gremori. Eu sou a mãe de Rias. Os membros mais velhos do grupo Gremori e o grupo de Tatsuya se curvaram e a cumprimentaram, enquanto Isami e Xenovia também se curvaram.
Rias, que agora estava fora do transe, olhou para Venelana e disse, mãe, você conhece Tatsuya também? Venelana colocou a mão na boca e disse, fufufu bem, é claro. Estou sob os cuidados dele há bastante tempo. Ela então caminhou em sua direção, abraçou Rias e disse, bem, já faz um bom tempo desde que nos conhecemos. Acho que da última vez foi a festa pela sua vitória no jogo de classificação. Rias a abraçou de volta e disse, sim, já faz um tempo. Logo ambos se separaram e Venelana disse, agora por que você e sua nobreza, que já tem seus quartos aqui, não vão descansar, enquanto eu mostro os quartos aos outros? Rias olhou para os antigos membros de sua nobreza e então assentiu com a cabeça e disse, sim, todos nós devemos estar cansados, Isami Xenovia. Descanse bem e trate isso como seu próprio lar. Ela então olhou para o grupo de Tatsuya e disse, vocês todos também, tratem isso como seu próprio lar. Ela e os membros mais velhos da nobreza saíram da sala e então Venelana olhou para Graifia e disse, Graifia, por favor. Graifia assentiu, olhou para os outros e disse, por favor, sigam-me. E caminhou em direção a Tatsuya e estava prestes a liderá-los, mas parou de repente. Venelana olhou para Tatsuya e disse, Tatsuya-kun, há algo que eu quero te perguntar? Tatsuya olhou para ela e quando viu seu rosto sério entendeu o que ela ia perguntar. Ele olhou para Milikas e disse, Milikas, que tal você ir preparar seu quarto? Temos que conversar um pouco. Mais tarde eu vou aí e te dou os presentes. Milikas olhou para Tatsuya e assentiu com a cabeça e silenciosamente saiu do quarto. Mesmo que ele entendesse que algo sério iria acontecer, ele não sabia o que, mas pensando que deveria ser algo que ele não deveria ouvir, ele saiu do quarto. Tatsuya então olhou para Venelana e disse, acho que sei o que você quer perguntar e por favor, Graifia, peça às outras empregadas e mordomos para nos deixarem por um tempo. Graifia assentiu e então olhou para as outras criadas e mordomos que vendo seu olhar, se curvaram e saíram do quarto. Tatsuya olhou para Xenovia e então disse, Xenovia, se você vai ficar aqui, então prometa em nome do seu Deus que não falará sobre isso com ninguém. Se não, por favor, vá embora. Xenovia olhou para ele por um tempo e então com uma expressão determinada no rosto assentiu com a cabeça. Tatsuya assentiu e então perguntou, isso é sobre Zeutifux, certo? Ao ouvir seu nome, Venelana franziu a testa um pouco, mas imediatamente voltou ao normal e assentiu com a cabeça. Tatsuya também assentiu e então começou a contar a ela sobre o que aconteceu quando ele chegou à Casa Aberta, suas ameaças e os ataques que ele fez ao seu grupo, e como eles teriam sido atacados no caminho depois que Graifia foi embora. Ouvindo tudo isso, Xenovia, Isami, Venelana e Graifia ficaram surpresas. Venelana e Graifia imediatamente se curvaram e Venelana disse, sinto muito por tudo isso, eu não sabia que ele estava fazendo tudo isso pelas nossas costas. Graifia então disse, peço desculpas também, nós realmente não sabíamos que tudo isso estava acontecendo. Eu certamente falarei sobre isso com Sirzeshi-sama. Tatsuya imediatamente balançou a cabeça e disse, por favor, levantem suas cabeças. E ambos olharam para ele. Tatsuya então disse, você não precisa se desculpar por algo que não fez e Graifia não fale sobre isso com Sirzeshes. Eu vou lidar com isso sozinho, se Sirzeshes se envolver. Então sua reputação será arruinada e mesmo que eu não tenha nenhum problema com isso. Mas ainda assim as massas certamente caluniarão a casa de Gremore e muita comoção será causada, o que pode arruinar a paz que as três facções estão buscando. Ele então sorriu e disse, e eu gostaria de cuidar dele eu mesmo. Vendo seu sorriso, todos eles encheram a saliva e estremeceram um pouco. Tatsuya então disse, também você não precisa se preocupar com ele, ele não vai mais chegar perto de você. Ele disse e então explicou sobre o presente que ele tinha dado a Zeuticus. Ao ouvir isso, aqueles que não sabiam começaram a rir. Venelana então olhou para Tatsuya e disse, obrigada por tudo isso, Tatsuya-kun. Tatsuya apenas acenou com a mão e disse, não, você não precisa me agradecer, foi minha vingança pessoal. Venelana apenas sorriu e disse, fufufu, mas ainda assim sou grata a você. Ela então agarrou a mão dele e colocou entre os seios e disse, bem, deixando isso de lado, você deve estar muito cansado. Vamos, vou te mostrar o quarto. Vendo que o resto das sobrancelhas da garota se contraíram, mas Graifia caminhou em direção a elas e puxou Tatsuya para longe e abraçou sua outra mão e disse, não se preocupe. Venelana-sama, eu posso mostrar o caminho a ele. Você não precisa se preocupar com tais assuntos, com seu rosto inexpressivo. Venelana olhou para Graifia com um sorriso no rosto e disse, Ara Graifia, você ainda não mostrou os quartos aos outros. Eu vou mostrar a ele, você ainda tem muito trabalho a fazer, não é? E puxou Tatsuya para perto dela. Graifia ainda olhou para ela com um rosto inexpressivo e disse, você não precisa se preocupar com isso, é meu dever cuidar dos convidados. E puxou Tatsuya. Ao ver as duas brigando, Isami e Xenovia olharam para elas com uma gota de suor enquanto o resto das garotas apenas suspiravam. A Xenovia então perguntou, o que está acontecendo aqui? Kurumi olhou para a cena à sua frente e disse, batalha pelo trono de ferro. Ao ouvi-la, Xenovia e Isami olharam para ela e Xenovia perguntou, o que é isso? Todas as meninas olharam para ela com uma expressão sem palavras e então Isami disse, elas estão com fome, ponto. Mas ainda assim, Xenovia olhou para ela com uma expressão confusa no rosto. Karin então disse, eles querem o D. Mas Xenovia ainda estava confusa. Ela então olhou para os dois e disse, eles querem fazer bebês? E todas as meninas assentiram ao ouvir sua resposta. Kurumi então disse, agora vamos ver quem vai ganhar? Sino então perguntou, mas por que ele não está dizendo nada? Kurumi olhou para ela e disse, ele nem está pensando neles, sua mente está em outro lugar. Ao ouvir isso, todos olharam para Tatsuya, cujos olhos estavam fechados e tinha uma expressão séria no rosto. Vendo que Sinon imediatamente usou seu link e perguntou, o que você está fazendo? Tatsuya, que ouviu a mensagem telepática, abriu os olhos, olhou para ela e disse telepaticamente,
procurando por todas as armadilhas que ele armou para nós nesta casa e desarmando-as. Ele então notou seus braços cobertos por algo macio e olhou para as duas mulheres. Ele então perguntou: o que está acontecendo aqui? Ao ouvir isso, a sala inteira ficou em silêncio, mas de repente a porta se abriu e Milikas entrou e disse: Tatsuya Onichan, quando você planeja vir? Tatsuya soltou os braços e caminhou em direção a Milikas e pediu desculpas a ele. Milikas então imediatamente agarrou a mão de Tatsuya e o arrastou para seu quarto. Depois que os dois foram embora, Kurumi disse: parece que Milikas venceu a guerra. Capítulo 175. Mais tarde naquele dia, quando Tatsuya terminou de brincar com Milikas por um tempo, os dois dormiram no quarto dele, como Milikas havia pedido. Eles já tinham dormido enquanto brincavam, e Tatsuya também pensou que o quarto de Milikas seria muito mais seguro do que qualquer outro quarto na mansão. À noite, ele sentiu alguém o sacudindo e relutantemente abriu os olhos para ver Graifia sacudindo. Assim que ela viu que ele estava acordado, ela se endireitou e disse: sinto muito por perturbar seu sono, mas o jantar está pronto. Tatsuya assentiu e então levantou o garoto que estava deitado em cima dele e disse: Milikas, acorde. Milikas, Milikas, Milikas. Milikas então abriu os olhos lentamente e os esfregou. Tatsuya então o informou sobre o que Graifia lhe disse e ele então estava bem acordado. Milikas então olhou para o rosto de Tatsuya e disse: Oni-sama tem algo no seu rosto. Tatsuya ficou confuso com isso e então pegou um espelho e viu muitas marcas vermelhas em seu rosto. Ao vê-las, seu olhar imediatamente se voltou para Graifia, que tinha um pequeno sorriso no rosto. Tatsuya então pensou: eu certamente senti alguém tocando meu rosto, mas deixei para lá. E pensar que ela se aproveitou e beijou todo o meu rosto. Ele sorriu também, olhou para Milikas e disse: vá na frente, eu irei depois de lavar o rosto. Milikas assentiu e saiu da sala. Assim que Tatsuya viu que a porta estava fechada, ele imediatamente puxou Graifia, empurrou-a para a cama e subiu em cima dela. Ele então disse: eu não sabia que as empregadas da família Gremory eram tão travessas. Ouvindo isso, Graifia apenas sorriu para ele. Ao vê-la sorrir, Tatsuya sorriu e disse: não refutando a alegação, parece que você realmente é o culpado. Agora, isso pede punição. Ele então colocou a mão no peito dela e beliscou seu seio esquerdo por cima das roupas. Sem esperar a ação repentina, Graifia imediatamente abriu a boca para soltar um gemido, mas antes que ela pudesse, Tatsuya cobriu sua boca com a dele e imediatamente começou a beijá-la. Graifia, que já estava em choque por ter seu seio beliscado, ficou ainda mais surpresa com o beijo, mas logo voltou a si, segurou as bochechas de Tatsuya e começou a beijá-lo de volta. Tatsuya, que viu isso, sorriu e moveu a outra mão, beliscando o outro seio dela também. Sentindo que Graifia tentou gemer mais uma vez, mas dessa vez Tatsuya aproveitou e inseriu a língua na boca dela e começou a explorar sua boca com muita força. Graifia, que sentiu o ataque repentino, tentou contra-atacar, mas todos os seus esforços foram em vão. Tatsuya continuou fazendo isso bruscamente até sentir que Graifia estava chegando ao clímax e naquele momento ele parou e se separou dela. Graifia, que de repente parou de sentir o prazer que estava sentindo antes, ficou confusa e olhou para Tatsuya, que estava em pé ereto e estava consertando sua aparência. Ele então usou sua magia para limpar seu corpo e olhou para Graifia com um sorriso e disse: vamos então, estamos ficando atrasados para o jantar. Graifia queria pedir para ele continuar, mas ao ver o sorriso em seu rosto ela entendeu que ele continuaria a provocá-la. Ela olhou para ele com uma expressão suplicante e disse: Tatsuya-sama, podemos. Antes que ela pudesse terminar, Tatsuya deu um tapa na testa e disse: se continuarmos, como isso será uma punição? E então começou a caminhar em direção à porta e saiu do quarto. Graifia, que o viu deixá-la ainda insatisfeita, fez beicinho por um momento. Logo ela deu um suspiro irritado e então se levantou da cama e então consertou sua aparência e disse: eu não sei se faço isso de novo ou não. Ele vai me punir, mas ainda assim ele não me deixou terminar meus negócios. Ela então voltou ao modo de empregada e saiu silenciosamente do quarto. Quando Tatsuya entrou na sala de jantar, ele só viu Venelana e Milikas sentados ali. Ele olhou para eles com uma expressão confusa e perguntou: onde estão os outros? Venelana sorriu para ele e disse: Graifia foi chamá-los, parece que você e Milikas foram os primeiros a quem ela chamou. Mas eu me pergunto por que eles ainda não vieram. Tatsuya apenas sorriu e disse: sim, eu também me pergunto por quê. Ela é uma empregada muito capaz, na minha opinião. E então caminhou em direção a um assento vazio e sentou-se ao lado de Milikas. Logo os outros começaram a chegar um por um, e quando a briga pelo assento ao lado de Tatsuya estava prestes a começar, Gasper ignorou os outros e imediatamente sentou-se ao lado dele, embora estivesse totalmente envergonhado pelas ações dela. Ele olhou para Milikas e pensou: não vou perder. Vendo sua expressão determinada, as meninas que queriam reclamar simplesmente deixaram o assunto de lado e silenciosamente foram para seus lugares. Enquanto comia, Rias perguntou de repente: onde está o pai? Não o vejo desde que voltei. Venelana olhou para ela e disse: ele tem trabalhado muito duro e só às vezes volta. Rias apenas assentiu e então todos começaram a comer novamente. Tatsuya então percebeu que Sami estava tendo problemas para comer de maneira formal, então ele usou sua telecinese para mover o corpo dela e ajudá-la a comer. Ao ver seu corpo se mover automaticamente, Sami ficou confusa, mas logo percebeu e olhou para Tatsuya, que apenas lhe deu uma piscadela. Tatsuya então olhou para Rias e perguntou: então, o que vocês vão fazer amanhã?
Kias olhou para Tatsuya e disse, bem, todos nós estamos livres durante o dia, mas à noite temos que comparecer ao encontro dos jovens demônios. Ah, e Oni-sama disse que todos vocês estão convidados também. Tatsuya apenas sorriu e disse, que gentil da parte dele. Ele então enviou uma mensagem telepática para sua equipe e disse, parece que encontraremos o idiota do Diodora amanhã. Ásia esteja preparada o tempo todo e não sabemos até que ponto essa merda pode cair. Ásia virou a cabeça lentamente e assentiu com um sorriso no rosto e então enviou uma mensagem telepática para os outros e disse, se ele ousar tentar alguma coisa, eu vou esmagar suas bolas com toda a minha força, com uma voz muito alegre. Ao ver a garota inocente falar daquele jeito, o resto do time apenas olhou para ela com uma gota de suor. Capítulo 176. Depois do jantar, todos voltaram para o quarto que lhes foi fornecido e, para desgosto da garota, todos estavam em um quarto diferente do de Tatsuya. Embora Tatsuya também não tenha ficado em seu quarto, pois Milikas o fez brincar com ele até tarde da noite e depois ambos dormiram em seu quarto. E por causa disso, uma certa empregada que estava esperando por sua punição ficou desapontada. No dia seguinte, a mansão inteira estava em alvoroço, pois a equipe estava trabalhando nos preparativos para o encontro dos jovens demônios. Todas as empregadas e mordomos estavam se movendo daqui e dali, teletransportando várias coisas que estavam guardadas em suas residências para o local onde a função seria realizada. Tatsuya e Milikas, que assistiam a toda a cena de lado, ficaram surpresos com a atenção presente entre os funcionários, e então Tatsuya perguntou, quantas pessoas realmente trabalham na casa? Milikas olhou para Tatsuya e disse, o suficiente para ter uma empregada diferente cuidando de você diariamente por um ano. Talvez mais algumas. Tatsuya olhou para ele por um tempo e vendo sua expressão, Milikas disse, tentei contar quantos estavam lá, mas parei depois de um tempo. Os números deles continuaram aumentando. Ficou muito irritante. Tatsuya deu um tapinha na cabeça e disse, então tem alguém que você gosta entre eles? Milikas então olhou para ele com uma expressão normal e disse, como uma empregada diferente atende o chamado toda vez, não sinto atração por nenhuma específica. Tatsuya assentiu e então disse, você tem uma vida difícil, hein? Bem, se você encontrar alguém de quem goste, sinta-se à vontade para me pedir ajuda. Milikas olhou para ele por um tempo e então disse, acho que será melhor conversar comigo sobre isso quando eu estiver um pouco mais velho. Tatsuya apenas deu de ombros e disse, qual é o problema? Você deveria me agradecer por eu estar lhe dando uma vantagem. Milikas olhou para ele por um tempo e então disse, bem obrigado, eu acho. Tatsuya apenas deu um tapinha na cabeça e disse, não se preocupe, apenas certifique-se de se tornar um grande homem de cultura no futuro. De repente Tatsuya e Milikas ouviram alguém vindo em sua direção, e então se viraram para ver quem estava vindo e viram Venelana e Graifia caminhando em sua direção. Eles pararam quando chegaram ao lado deles e assim que pararam Tatsuya sentiu Graifia olhando para ele atentamente. Venelana então perguntou, o que vocês dois estão fazendo? Tatsuya e Milikas então disseram em uníssono, observando a comoção. Tatsuya então perguntou, então, o que vocês dois precisam? Venelana riu e disse, Ara, direto ao assunto, hein? Bem, queríamos medir seu tamanho para as roupas que você usará à noite. Tatsuya balançou a cabeça e disse, agradeço sua preocupação, mas já providenciei minhas roupas para a noite. Você não precisa se preocupar. Ele então pensou, além disso, Graifia está emitindo uma vibração perigosa. Ao ouvir sua resposta, Venelana apenas fez beicinho, mas Tatsuya ouviu claramente Graifia estalando a língua, o que o deixou ainda mais convencido sobre seu palpite. Mais tarde naquela noite, Tatsuya e seu grupo estavam esperando no salão da mansão Gremori por uma das estrelas do evento, que chegaria junto com sua nobreza. Miyuki olhou para o portão e disse, eles com certeza estão demorando. Tatsuya, que ainda estava com roupas casuais, disse, bem, ela tem que se destacar um pouco dos outros para o evento. Miyuki então olhou para Tatsuya e disse, de qualquer forma, quem você vai acompanhar no evento? Ao ouvir sua pergunta, todas as garotas que estavam sentadas se animaram e olharam para Tatsuya com uma expressão que dizia, é claro que seria eu. Tatsuya então olhou para todas elas que estavam usando seus vestidos e apenas disse, vocês todas estão fabulosas, então não consigo decidir. Ao ouvir seus elogios, as garotas apenas sorriram para ele, mas então Tatsuya disse, por que não decidir no jogo pedra, papel e tesoura? Todos então assentiram e se reuniram em um círculo e começaram o jogo, e no final apenas Ásia ficou de pé. Ásia pulou de alegria e disse, Então ela olhou para os outros e com um sorriso brilhante no rosto disse, na cara de vocês, perdedores. Ouvir essas palavras com uma voz e expressão tão alegres fez todos suarem, mas logo a porta foi aberta e o grupo Gremori entrou. Ao ver que todos estavam lá, Tatsuya estalou os dedos, então suas roupas imediatamente mudaram para um smoking preto e calças com uma camisa cinza escura por baixo do casaco. Tatsuya então disse, então vamos indo? Ao ouvi-lo, as meninas que tinham um leve rubor nas bochechas saíram do transe e Akeno imediatamente caminhou em direção a ele e estava prestes a se agarrar em seu braço. Mas antes que ela pudesse, seu ombro foi segurado por alguém. Akeno então se virou e viu Ásia olhando para ela com um olhar que fez todo seu corpo enrijecer. Ásia então aplicou um pouco de pressão em seu aperto e disse com uma voz fria, faça outro movimento e você sentirá uma dor infernal. Akeno imediatamente deu um passo para trás e Ásia mais uma vez voltou ao seu estado alegre, abraçou o braço de Tatsuya e disse, vamos então. Ouvir sua alegre declaração logo após o incidente fez todos suarem frio, engolirem saliva e pensarem, ainda bem que não peguei na mão dele. Capítulo 177. Todos eles então ficaram dentro de um círculo mágico feito por Tatsuya e então todos foram teletransportados para fora da mansão Gremori. No instante seguinte,
Todos eles apareceram em frente a um enorme edifício que parecia muito majestoso por causa de toda a decoração e iluminação que estavam presentes nele por causa do evento. Tatsuya então olhou para a família Gremory e disse, depois de você, herdeiro da família Gremory, e fez uma reverência. Ao vê-lo agindo de forma brincalhona, Rias entrou na brincadeira e disse, obrigada pela honra. E levantou a bainha do vestido e fez uma reverência da corte e então começou a andar. O resto deles então a seguiram. Rias então olhou de soslaio para as pessoas que caminhavam atrás dela e disse, tenham cuidado para não causar problemas aqui. Tatsuya olhou para seu grupo e disse, se alguém tentar incomodá-los, ignore-o. Rias assentiu e então disse, e se eles estiverem começando uma briga, não haja precipitadamente e tome a melhor atitude possível. Tatsuya então disse, se eles estão começando uma briga, ignore-os, eles não valem seu tempo. Rias assentiu mais uma vez satisfeita com a resposta de Tatsuya. Ela então disse, você deve ser educado ao responder alguém que tem uma classificação mais alta que a sua. Tatsuya olhou para seu grupo com um sorriso e então disse, se alguém tentar agir de forma superior a vocês e tentar dar ordens, apenas liberem poder suficiente para agitar o prédio inteiro e fazê-los se irritarem. Se ainda não funcionar, apenas ataquem-nos com um ataque que destrua o prédio inteiro ou que eles estejam ao redor do prédio completamente em pó e se vocês ainda não estiverem satisfeitos com isso. Eu certamente reverterei a área de volta ao normal e então podemos fazer isso de novo até que vocês estejam satisfeitos. Ao ouvir sua resposta, todos olharam para Tatsuya com uma gota de suor enquanto Miyuki apenas sorriu, balançou a cabeça e disse, sim, vou congelar todo esse território repetidamente se alguma vagabunda tentar se aproximar de Oni-sama. E uma aura fria a envolveu. Vendo que o resto do grupo apenas suspirou enquanto Tatsuya apenas afagou sua cabeça e então disse, se isso te incomoda, então eu não me importo. Mas só não exagere e mate todos que tentarem me olhar. Miyuki assentiu e disse, não se preocupe, Oni-sama, não vou matar todos que olharem para você. Tatsuya assentiu e então Miyuki pensou, vou arrancar os olhos deles. E um sorriso apareceu em seu rosto. Akeno então tentou aliviar o clima ao redor deles e olhou para Tatsuya e então disse maliciosamente, a propósito, Tatsuya-kun, o que você faria se os homens tentassem flertar com uma de nós? Tatsuya olhou para Akeno e apenas deu um sorriso para ela. Ao ver seu sorriso, os olhos de Akeno se contraíram e ela deu um passo para trás, e todos pensaram, a todos os demônios. Rezamos para que vocês não incorram na ira dos irmãos Shiba pela segurança do submundo. Tatsuya então voltou ao normal e disse, bem, vamos lá. Será um problema se uma das estrelas do evento não estiver lá. Todos então assentiram e começaram a caminhar em direção ao prédio. Tatsuya e os outros estavam caminhando silenciosamente em direção ao salão onde as estrelas foram convidadas a se reunir, mas no caminho encontraram um homem musculoso, de cabelos pretos e com mais ou menos a mesma idade deles. Ao ver o homem, Tatsuya sorriu e andou na frente do grupo, confundindo o grupo Gremory, enquanto o resto deles lançou um olhar cúmplice para Tatsuya. Tatsuya ficou na frente do homem com um pequeno sorriso no rosto, enquanto o homem também sorria. Tatsuya então levantou o punho e disse, há quanto tempo não vejo Saira-org? Saira-org assentiu com a cabeça e bateu os punhos com Tatsuya e disse, sim, certamente já faz muito tempo. Que tal querer ter um spar da ocasião do nosso encontro depois de muito tempo? Tatsuya apenas suspirou e disse, você realmente tem uma mente limitada. Pelo menos lembre-se do motivo pelo qual está aqui. Saira-org apenas riu alto e então deu um tapa brincalhão nas costas de Tatsuya e disse, bem, não houve problema em perguntar, certo? E quem sabe você também poderia ter aceitado. Tatsuya apenas suspirou e disse, você sabe que eu não gosto de coisas problemáticas. Rias e os outros então se aproximaram da dupla e Saira-org então os notou e com uma breve reverência disse, é um prazer conhecê-la, Rias, e sua nobreza. Ele então olhou para o grupo de Tatsuya e disse, há quanto tempo, espero que todos vocês estejam bem. Rias então fez uma reverência e disse, o prazer é todo meu, Saira-org. O grupo de Tatsuya então assentiu e disse, há quanto tempo não vejo Saira-org-san, Kun. Esperamos que você também esteja bem. Rias então olhou para sua nobreza e então os apresentou a Saira-org. Saira-org então olhou para Isami e então disse, eu realmente espero poder lutar com você algum dia, e moveu sua mão para frente. Isami, que estava um pouco nervosa, assentiu e apertou a mão de Saira-org. Saira-org estava prestes a testar a força que Isami possuía, apertando a mão dela com mais força, mas antes que pudesse, Tatsuya se interpôs entre eles. Separou suas mãos e disse, eu realmente apreciaria se você não segurasse a mão da minha garota por tanto tempo, Saira-org. Saira-org então apenas deu um sorriso irônico e disse, agora, eu não tenho tais intenções, eu só queria testar a força dela. Tatsuya apenas sorriu e disse, quer que eu tome o lugar dela? Posso te ajudar com o teste de pegada se quiser. Saira-org imediatamente teve suor frio e disse, não quero ter uma mão completamente desintegrada logo antes do encontro. Rias e os outros demônios que estavam olhando para os amigos que conversavam entre si olharam para o grupo de Tatsuya e perguntaram, então, como vocês os conhecem? Eles olharam para eles e apenas contaram a história do encontro, embora escondendo algumas partes sensíveis. Tatsuya então perguntou, então o que você está fazendo aqui e onde está sua nobreza? Saira-org fez uma cara irritada e disse, bem, os Agares e o herdeiro de Astaroth chegaram depois de mim, e embora a situação ainda estivesse pacífica lá, quando o herdeiro dos Glaisalabolas chegou, a situação ficou muito idiota, e embora eu tenha tentado controlar a situação, mas... Então eu saí e vim tomar um pouco de ar fresco. Tatsuya assentiu e disse, deixe-me adivinhar, o delinquente e Aira-chan devem estar discutindo. Saira-org suspirou e disse, você realmente os conhece bem. Tatsuya assentiu e disse, bem, então vamos nos encontrar com eles. E começou a caminhar com Saira-org em direção ao salão,
com o resto deles o seguindo silenciosamente e os débios fazendo perguntas ao grupo de Tatsuya. Logo eles chegaram ao quarto e Saira Org abriu a porta e a cena que os recebeu foram dois grupos de pessoas paradas uma em frente à outra, prontas para lutar a qualquer momento. Tatsuya os viu e então seu olhar caiu sobre uma garota de cabelos verdes cujos braços estavam cruzados sob os seios, olhando furiosamente para um homem de aparência turbulenta. Tatsuya suspirou e disse, vocês dois realmente se dão bem, Aira-chan, de Linkin-kun. Ao ouvir esses apelidos, tanto o homem quanto a garota estremeceram e então a garota de cabelo verde disse, esse apelido. O outro homem então continuou, só significa uma coisa. Ambos viraram a cabeça e olharam para Tatsuya com uma expressão de surpresa no rosto, enquanto Tatsuya apenas acenava com a mão e dizia, o homem da cultura, Tatsuya ao seu serviço. Capítulo 178. Assim que a presença de Tatsuya foi notada pelos dois grupos, os homens que pareciam delinquentes se ajoelharam, abaixaram a cabeça e gritaram ao mesmo tempo, boa noite, Aniki, estamos honrados em ter você aqui. As pessoas atrás de Segvaira também se curvaram e disseram, boa noite, Tatsuya-sama. Vendo a demonstração de respeito, o grupo Gremori e outro demônio que estava parado no canto da sala ficaram surpresos enquanto os reis dos nobres apenas suspiraram. Saira Org olhou para a cena à sua frente com satisfação e disse com um aceno de cabeça, como esperado, você ainda tem o respeito deles. Tatsuya então acenou com a mão e disse, agora, vocês não precisam ir tão longe. Estou feliz em ver todos vocês, mas por favor, levantem a cabeça. Quando ele disse isso, todos os demônios que estavam se curvando ou de joelhos se levantaram e olharam para Tatsuya com um sorriso no rosto. Tatsuya então inspecionou cada um deles e disse, parece que todos vocês ficaram consideravelmente mais fortes, especialmente você Aira-chan. A aura ao seu redor mudou consideravelmente. Falando em aura, Segvaira então mudou seus óculos e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto ao ser elogiada. Tatsuya então virou sua cabeça para Zephyrdol e disse, você parece ter ficado mais turbulento do que antes, certo, de Linkin-kun? Ao ouvir isso, Zephyrdol ficou um pouco irritado e disse, bastardo você, por que veio aqui? Tatsuya então caminhou em direção a Zephyrdol, deu um leve tapa em sua cabeça e disse, foi assim que eu te ensinei a falar com seus superiores? Zephyrdol, que estava segurando sua cabeça, olhou para Tatsuya com raiva e então disse aos seus pares, o que vocês estão olhando, seus bastardos? Lidem com ele. Mas seus pares olharam para ele e com um sorriso irônico no rosto disseram, ora, chefe, não seja assim com Aniki. Você deveria estar feliz que ele não está chutando sua bunda como da última vez. Assim que ele disse isso, uma risada foi ouvida por todos e Zephyrdol imediatamente virou a cabeça para ver quem estava zombando dele e viu Segvaira cobrindo a boca com a mão. Ele olhou feio para ela e disse, puta, você tem coragem de zombar de mim. Você quer que sua versão virgem seja tão assediada assim? Mas assim que ele disse isso, Tatsuya disse, mas você não é virgem também, Zef-kun. E assim que ele disse isso, Zephyrdol ficou envergonhado e olhou para Tatsuya com raiva e disse, claro que ele não. Tatsuya então olhou para ele com uma expressão divertida e disse, e então quando foi a vez que você teve a chance de passar seu V-Card? Quanto tempo você durou? Quem era a garota? Era uma garota ou um garoto? Se era um garoto que estava no topo. Ao ouvir sua pergunta, todos ficaram sem palavras e olharam para Zephyrdol com um olhar curioso. Vendo seus olhares, o corpo de Zephyrdol ficou rígido e ele pensou, porra, por que diabos esses bastardos estão me olhando desse jeito? Espera, por que minha nobreza está se afastando de mim? Oi bastardos, eu sou hétero. Vendo que ele não estava respondendo, um dos membros de sua nobreza disse, chefe, você realmente balança nessa direção? E deu um passo para trás. Ao ouvir essa pergunta, todos os homens na sala deram um passo para trás e olharam atentamente para Zephyrdol. Zephyrdol, que agora estava totalmente irritado, gritou, claro que não, eu sou totalmente hétero. Além disso, eu ainda tenho que fazer isso. Então parem de me olhar assim, seus bastardos. Ao ouvir sua resposta, Tatsuya sorriu e disse, veja, você ainda é virgem. Ao ouvir isso, Zephyrdol percebeu o que disse, estalou a língua e bateu os pés no chão. Todos eles então começaram a rir, deixando Zephyrdol ainda mais irritado. Ele então olhou para Segvaira e disse, esqueça, ainda tínhamos alguns assuntos para resolver, certo, vadia? Segvaira olhou para ele com um sorriso e disse, do que você está falando, Cherry Boy? E assim que ela disse isso, Zephyrdol estalou e começou a liberar sua energia demoníaca. Vendo isso, Segvaira começou a liberar sua energia também, deixando a atmosfera tensa novamente. Vendo que os dois não iriam parar, Saira Org se adiantou e disse, parem com isso, vocês dois, temos um encontro logo depois disso. Não quero usar força se necessário. Zephyrdol olhou para ele, estalou a língua e disse, o que um fracassado pode? Antes que ele pudesse terminar, Saira Org saiu do seu lugar e deu um soco no rosto dele, mandando direto para a parede e então disse, ups. Tatsuya suspirou, olhou para o nobre delinquente e disse, traga-o de volta, ao que todos concordaram e imediatamente correram em direção ao rei. Tatsuya então se virou para Saira Org e disse, acalme-se, cara. Saira Org olhou para Tatsuya por um tempo e então soltou um suspiro irritado. De repente a porta da sala se abriu novamente e o nobre Citra entrou. Tatsuya, que viu Sona usando um vestido, correu em sua direção e a abraçou, deixando Sona nervosa e disse, Sultan, boa noite. Ele então olhou para o rosto dela e disse, você está muito bonita esta noite.
Sona, que viu seu rosto muito perto de Tatsuya, ficou uma bagunça corada e não conseguiu dizer nada. Ela então abaixou a cabeça e disse: "Oh, obrigada pelo elogio." Ao vê-la agindo de forma tão fofa, Tatsuya se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Se você agir de forma tão fofa, eu posso comer você agora mesmo?" Um arrepio percorreu a espinha de Sona, mas antes que ela conseguisse processar qualquer coisa e responder a Tatsuya, ela foi puxada de volta por sua rainha confiável, Tsubaki. Tsubaki olhou para Tatsuya e disse: Agora, você não deve mexer com ela agora. Ela ainda tem que comparecer ao encontro desta noite. Por que eu não te acompanho esta noite?" Mas assim que ela disse isso, ela sentiu uma grande quantidade de intenção de matar apontada para ela e ela ficou coberta de suor. Ela então olhou para a direção de onde estava vindo e viu Asia olhando para ela com um sorriso no rosto. Vendo sua reação, Sona sorriu e empurrou Tsubaki para frente e disse: "Sim, estou ocupada esta noite, Tsubaki, por que você não acompanha esta noite?" Fazendo com que Tsubaki sentisse mais intenção assassina vinda de Asia. De repente, Asia sentiu alguém tocar em seu ombro e, virando-se, viu um demônio de cabelos pretos, com um rosto bonito e uma expressão gentil. O diabo curvou-se e disse: "Prazer em conhecê-lo, eu sou Diodor." Antes que ele pudesse terminar, Asia disse: "Eu tenho um namorado." E se afastou dele, deixando para trás um Diodora completamente surpreso. Ao ver isso, Tatsuya e o resto do grupo não conseguiram deixar de rir internamente dele. Capítulo 179. Depois que Diodora foi completamente ignorado pela Asia, os delinquentes logo trouxeram seu rei de volta. Tatsuya então usou sua magia para curá-lo de volta e então olhou para os outros jovens demônios que estavam presentes na sala e disse: "Lamentamos a comoção. Por favor, não pensem mal dele, ele está apenas em sua fase rebelde." E colocou sua mão na cabeça de Zephyrdol e o fez agora com força. O delinquente olhou para Tatsuya e disse: "Bastardo, pare de agir como meu pai." Ao que Tatsuya simplesmente virou a cabeça e sorriu para ele. Ao ver seu sorriso, o resto dos jovens demônios estremeceram e todos pensaram: "Quem é o demônio entre nós?" Tatsuya e os outros se reuniram com todos os nobres atrás de seus reis e o grupo de Tatsuya atrás dele. Saira Org então disse: "Bem, então não acho que haja necessidade disso, mas vamos nos apresentar. Eu irei primeiro, Saira Org Bael, o herdeiro da família Bael." Rias então deu um passo à frente e disse: "Rias Gremori, herdeira da família Gremori. Sona Citri, herdeiro da família Citri. Seikvair Agares, herdeiro da família Agares. Zephyrdol Glai Salabolas, herdeiro da família Glai Salabolas. Diodora Astarot, herdeira da família Astarot." Depois disso, todos viraram a cabeça para Tatsuya, que ao perceber isso disse: "O quê? Eu não faço parte do encontro. Você quer que eu me apresente também?" Ao que Saira Org respondeu: "Quero dizer, não é um problema." Tatsuya deu de ombros e disse: "Tatsuya Shiba, eu sou um tipo de homem de negócios e um humano. Para todos aqueles que não me conhecem, eu só tenho uma coisa a dizer." Ele então liberou um pouco de sua aura e disse: "Não me irrite para seu próprio bem." Sentindo a pressão que ele estava liberando, todos os demônios ficaram tensos, exceto Saira Org, que tinha um sorriso animado no rosto. Logo o mordomo entrou na sala, vendo que Tatsuya parou de liberar a pressão e olhou para o mordomo. O mordomo então se curvou e informou aos outros que agora era a hora da reunião começar. Todos eles assentiram e então saíram da sala e caminharam em direção ao salão principal. Tatsuya e os outros então entraram no salão e seguiram caminhos separados. Asia imediatamente agarrou seu braço e então todos eles foram ao redor do salão com os machos dando um olhar furioso para Tatsuya. Logo Tatsuya percebeu um borrão vindo em sua direção e imediatamente moveu sua mão e parou a pessoa que vinha em sua direção. Tatsuya olhou para a pessoa com um sorriso e disse: "Ei, será, você está linda esta noite." E então afastou a mão. Serafal olhou para Tatsuya e disse: "Tatsuya-chan, você também está bonito." E imediatamente o abraçou. Tatsuya a abraçou de volta e disse: "Então você vai faltar ao trabalho de novo?" Serafal olhou para Tatsuya com uma expressão inocente e disse: "Não, eu já cuidei disso." Tatsuya sorriu e disse: "Então você deu seu trabalho ao Cirzestes sem que ele percebesse." Ouvindo isso, as sobrancelhas de Serafal se contraíram e ela disse: "Ug, não gosto de como você consegue ler minha mente facilmente." De repente, todos notaram um grupo de pessoas vindo em sua direção. Ao ver isso, Tatsuya levantou a mão e disse: "Ei, quanto tempo não vejo o Rizer?" Rizer também levantou a mão e disse com uma reverência: "Sim, certamente já faz muito tempo. Espero que você esteja bem, Tatsuya-san." Tatsuya assentiu e então olhou para o grupo de pessoas atrás de Rizer e disse: "Olá a todos, espero que Rizer não esteja incomodando vocês." Os nobres de Rizer balançaram a cabeça e disseram: "De jeito nenhum, ele cuida bem de nós." Então Ravel deu um passo à frente, levantou um pouco o vestido, fez uma breve reverência e disse: "Prazer em conhecê-lo, Tatsuya-sama." Tatsuya apenas sorriu, colocou a mão na cabeça dela e deu um tapinha nela, fazendo Ravel corar um pouco. "É bom ver você também, Ravel, mas eu não disse para você me chamar apenas pelo meu nome?" Ao ouvir isso, Ravel olhou para cima e disse: "Não posso ser desrespeitoso com você." Tatsuya deu um sorriso irônico e disse: "Bem, eu particularmente não me importo." Mas antes que ele pudesse terminar, Ravel balançou a cabeça e disse: Não farei isso." Tatsuya apenas suspirou e disse: "Bem, então faça o que quiser" e mais uma vez deu um tapinha na cabeça dela.
Ravel, que estava levemente corada, de repente sentiu uma intenção assassina apontada para ela e lentamente virou a cabeça e viu Koneko olhando para ela. Vendo que Ravel mostrou um sorriso vitorioso em direção a Koneko, fazendo as sobrancelhas de Koneko se contraírem. Isami e Xenovia, que estavam de pé ao lado dela, de repente sentiram uma aura negra vindo de Koneko e Xenovia perguntou: Koneko-chan quer comer alguma coisa? Koneko nem virou a cabeça e disse: frango frito recém-cozido, e começou a caminhar em direção ao grupo de Tatsuya. Ao vê-la caminhando, Isami olhou na direção do caminho dela e de repente franziu a testa ao ver Koneko indo em direção a Ravel e imediatamente correu atrás dela. Ao vê-la correndo, Xenovia ficou confusa, mas ainda o seguiu, pois pensou que havia algum problema. Tatsuya e seu grupo, que viram as 3 figuras vindo em sua direção, viraram a cabeça e sorriram. Tatsuya olhou para Koneko e disse: o que aconteceu, Koneko? Já sentiu minha falta? Koneko não disse nada e ficou ao lado de Tatsuya e olhou feio para Ravel. Vendo isso, Tatsuya disse: agora, não briguem aqui. Mas Koneko então disse: senpai, o frango aqui não é bom, você deveria ficar longe dele. Percebendo o significado por trás de suas palavras, o sorriso de Ravel se contraiu e ela disse: Tatsuya-sama não precisava do conselho de alguém que só gosta de peixes fedorentos. Depois disso, as 2 garotas começaram a olhar feio uma para a outra e logo suas auras inconscientemente começaram a vazar. Tatsuya imediatamente deu um golpe de mão em ambos e disse: ora, não queremos estragar o clima aqui, queremos? De repente as luzes diminuíram um pouco, deixando todos curiosos, mas logo notaram um holofote apontado para a porta do corredor. Serafal então entrou em pânico e imediatamente disse: droga, tenho que ir embora agora. E então se teletransportou do local apenas para aparecer caminhando pela porta com o resto dos satãs, com os outros 3 olhando para ela. Tatsuya então disse: então o show começa em... Capítulo 180. Depois que os Maos entraram no salão, as pessoas começaram a fazer uma comoção ao ver os 4 juntos, o que ofuscou completamente a entrada dos homens do conselho que o cercaram. Tatsuya olhou para o conselho e notou que alguns deles tinham uma expressão descontente em seus rostos e então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto depois que ele leu as mentes daqueles demônios. A informação dada por Cirzexes é de fato correta. Bem, nada menos esperado de um Mao. Todos eles subiram no palco e então Cirzexes veio à frente e fez um discurso sobre como os jovens eram importantes para o futuro e tudo mais. Quando ele terminou, um demônio que era vereador se levantou e disse: agora continuaremos com o encontro de jovens. Mas antes disso gostaríamos de ouvir sobre os objetivos dos demônios que liderarão no futuro. Ao ouvir isso, os 6 reis se adiantaram e ficaram em frente ao palco. Saira Org então deu um passo à frente e disse: meu objetivo é me tornar um Mao no futuro. Com uma expressão resoluta no rosto que fez todos os homens do conselho elogiá-lo por seu objetivo e tudo mais. Tatsuya, ao perceber isso, suspirou e de repente ouviu uma voz: eles realmente sabem como bajular alguém. Tatsuya então virou a cabeça e viu Azazel parado ao seu lado com uma taça de vinho na mão. O resto do grupo também o viu e os demônios exclamaram: Sensei, você também está aqui. Azazel olhou para seus alunos e apenas assentiu com a cabeça. Tatsuya também assentiu e então disse: bem, o que mais eles podem fazer? Atualmente Saira Org é considerado o jovem mais forte. Todos eles estão tentando construir um relacionamento favorável com ele. Eles têm que realizar seus negócios no futuro também, certo? Ao ouvi-lo, Azazel olhou para ele por um tempo, mas logo deu de ombros. Tatsuya era a última pessoa que ele queria irritar. Ele não queria que suas asas fossem arrancadas, afinal. Enquanto os 2 conversavam, os outros jovens demônios também contaram sobre seus sonhos e finalmente chegou a vez de Sona e Tatsuya parou e olhou para Sona. Sona então se apresentou e disse: quero abrir uma escola especializada em preparar os alunos para o jogo de classificação. Depois de dizer isso, um dos conselheiros perguntou: mas esse tipo de instalação já não está disponível? Sona assentiu e disse: sim, mas isso só está disponível para os demônios nobres e de alta classe. Outro vereador então disse: então isso significa que você quer abrir uma escola que os demônios da classe baixa possam frequentar? Ao que Sona apenas assentiu com a cabeça. O conselheiro apenas piscou os olhos por um tempo, mas logo caiu na gargalhada, e muitas pessoas começaram a rir também. No final, apenas o grupo de Tatsuya, Azazel, Maos, Young Devils e alguns dos conselheiros foram os que sobraram e não estavam rindo. Serafal estava olhando feio para os homens do conselho, enquanto Cirzexes olhava para Tatsuya com uma expressão de pânico no rosto. Tatsuya olhou de volta para Cirzexes e quando seus olhos se encontraram, Tatsuya mostrou um sorriso amigável para ele. Cirzexes imediatamente entendeu que se ele interferisse nas ações de Tatsuya, então a morte seria a última coisa com a qual ele deveria se preocupar. Tatsuya, que viu Cirzexes entendendo o que ele queria transmitir, foi chamado de repente por uma voz. Esses malditos demônios, eles nem sabem sobre o presidente e ainda estão zombando deles. Aniki, você não está nem um pouco bravo? Tatsuya virou a cabeça e viu Saji olhando feio para a multidão que estava rindo de Sona. Tatsuya então sorriu e disse: você realmente acha que eu sou totalmente calmo? Eu quero destruir todo o submundo agora mesmo, só que isso não deixaria Sona feliz, mesmo se eu fizesse algo assim. Ouvindo seu tom amigável, o grupo que estava perto dele deu um passo para trás. Eles entenderam claramente que Tatsuya estava totalmente puto agora e se ele ficasse mais bravo, seria muito ruim para eles. Azazel, que ouviu Tatsuya querendo destruir o submundo, entrou em pânico, mas logo soltou um suspiro de alívio e fez uma prece silenciosa para Sona. Saji, que entendeu o quão irritada sua Aniki estava, tentou mudar de assunto e disse: mas por que eles são tão contra o sonho dela? Ao que Tatsuya normalmente dizia em voz alta: isso não é óbvio. Esses demônios estão assustados.
E assim que ele disse isso, a sala inteira ficou em silêncio e todos olharam na direção deles. Os olhares que viram Tatsuya estavam cheios de surpresa e ódio, e vendo isso, Sona não conseguiu deixar de se preocupar com ele. Tatsuya, que viu que todos os olhares estavam nele, olhou de volta para todos eles e disse: "O quê? Não é esse o motivo? Por que ficar em silêncio de repente?" Ao que os homens do conselho apenas olharam para ele e o que estava rindo apontou para ele e disse: "Quem diabos é você e como ousa dizer uma coisa dessas?" Tatsuya olhou para o diabo e sorriu, o que fez o diabo ficar mais irritado. Tatsuya então disse: "Bem, você não tem medo de que sua posição que você conseguiu por causa de sua linhagem seja tomada se o que Sona disse acontecesse?" Saji, que estava confuso com o que Tatsuya disse, ignorou os arredores e perguntou: "O que você quer dizer com isso, Aniki?" Tatsuya olhou para Saji e disse: "Bem, pense nisso na sociedade dos demônios. Aqueles que nascem em famílias nobres recebem o título de demônios de alta classe desde o nascimento. Você realmente acha que eles têm a força de uma classe alta naquela época? E então esses demônios de alta classe recebem suas peças de nobreza em uma certa idade para formar suas próprias nobrezas. Com essas peças eles podem até transformar pessoas de outras raças em demônios." Saji então pensou por um tempo e então acenou com a cabeça confirmando o que havia entendido até então. Tatsuya também assentiu e disse: "Agora você acha que os demônios reencarnariam qualquer humano normal que quisessem? Não, eles reencarnariam alguém que tivesse algo especial sobre eles, como uma engrenagem sagrada, arma forte, genética superior, etc. Agora, a sociedade demoníaca que promove os demônios de classe baixa com base em sua força e no conhecimento que eles têm sobre sua sociedade e a casa a qual pertencem. Pense se esses demônios que são reencarnados como demônios de classe baixa tivessem a oportunidade de ter o conhecimento sobre a sociedade demoníaca e os jogos de classificação. Eles não subiriam de nível muito rapidamente, já que eram fortes desde o início. Seu crescimento também pode ser rápido e, uma vez que possuem as engrenagens sagradas e outras coisas assim, é óbvio que esses novos demônios facilmente subirão de nível para a classe alta." Ele então virou a cabeça e olhou para o diabo, que claramente tinha uma expressão descontente no rosto, e disse: "Então é natural que eles fiquem preocupados, pois se demônios mais capazes começarem a surgir mais e mais, suas posições estarão em perigo." O diabo se levantou do assento e disse: "Pirrado, você sabe com quem está falando? Eu não sou apenas um diabo de alta classe, mas também um membro do conselho do diabo. Você tem alguma ideia do que vai acontecer com você?" Tatsuya apenas olhou para ele com uma expressão divertida e disse: "E você é um demônio de alta classe?" Ao que o diabo apenas olhou para Tatsuya e disse: "Sim, eu sou e posso dizer claramente que você nunca alcançará tal posição na sua vida." Tatsuya apenas riu e disse: "É mesmo? Então você não se importaria em provar que é de alta classe, certo?" O diabo então disse: O quê? Você quer que eu prove que sou de alta classe?" Tatsuya apenas deu de ombros e disse: "Quero dizer, se você realmente for de alta classe, então não se importará, certo?" O diabo ficou ainda mais irritado e disse: "Claro que aceito." Tatsuya apenas mostrou um sorriso gentil no rosto, bateu palmas e disse: "Ah, que legal da sua parte. Então você não se importaria em tirar suas asas, certo? Um demônio de alta classe deve ter 3 pares de asas, até onde eu sei. Então você deve tê-las também, certo?" E assim que ele disse isso, a maioria dos homens do conselho ficaram surpresos e olharam para o diabo, que estava parado com uma expressão de pânico no rosto, enquanto o diabo em questão ficou completamente sem palavras e apenas olhava para cá e para lá por causa do nervosismo.